Cara, eu não negocio confiança e credibilidade. O Fábio Pessoa tinha uma frase que botei até no livro, que ele fala: confiança você ganha em milímetros e perde em quilômetros. Sem dúvida. Então é difícil você construir, mas é muito fácil de você perder. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias da TI. Como sempre, estamos gravando no Distrito Itaqui. Inovação, tecnologia para os negócios, as pessoas e o planeta, ocupando mais de 1 milhão de metros quadrados de Mata Atlântica preservada na cidade de Itapevi, a poucos quilômetros, 30 quilômetros aqui da capital, São Paulo. E aonde hoje eu tenho eu tenho uma grande honra de receber um conterrâneo. Eu o conheço desde que eu sou mais velho, ele era uma criancinha lá de uns 10 anos, então isso já vai meio século que eu conheço esse rapaz, que tem uma carreira brilhante na IBM, 30 e poucos anos de carreira executiva, saiu de lá e hoje é um empresário de muito sucesso num setor completamente diferente. Muitos que já conhecem a minha história e pelo IBM, empresário em outro setor, já desconfiaram que estou recebendo aqui o meu amigo Marcelo Spaziani, conhecido como Spa. Seja muito bem-vindo ao Histórias da TI, meu amigo. Obrigado, Miguel. Um grande prazer estar aqui com você. Tenho acompanhado Histórias da TI aí. Que bom! Muitos amigos, né, participando. E estava aqui ansioso para poder estar com você, poder compartilhar um pouco das nossas histórias aí ao longo dessa jornada. E principalmente a sua história, porque como sabem, o Histórias da TI não foca no CNPJ, na empresa, a gente foca no CPF. É a história de Marcelo Spaziani, a carreira artística desse executivo, deste empresário, que vai servir de exemplo para muita gente. Então essa é a ideia, Spa, da gente conversar livre, leve e solto, para que todos peguem os seus insights e consigam se espelhar em você, que com certeza é um exemplo de carreira executiva e empresarial agora, para usarem de uma forma ou de outra em suas respectivas carreiras. Eu falei para todo mundo que era conterrâneo, mas não falei para vocês de que terra, né? Então, nós dois somos caipiras do interior falando de interior do estado de São Paulo, da cidade de São Carlos, a 200 e poucos quilômetros de distância aqui de São Paulo. Vamos começar do começo? Como é que é nascer numa família italiana, numa cidade que tem muitos italianos, vários irmãos? Como é que foi a sua infância em São Carlos, meu amigo? Muito legal. Em São Carlos, bom, minha família toda italiana, né, Miguel? Do lado do pai, da mãe, né? O pessoal que veio da Itália na época da guerra, e criaram toda a vida ali, produzindo café, cada um foi para uma área. Do lado da minha mãe tinha a loja De Santi, né, que era uma loja de brinquedos. João De Santi, exatamente, extremamente conhecida lá na cidade. E era uma família muito grande, né, todo mundo com muitos irmãos. Na minha família éramos em 4 irmãos. Infelizmente a minha irmã faleceu alguns anos atrás, mas sempre foi uma família muito unida, né? Muito próxima, os primos, todos juntos. Os primos, todos os primos dele jogaram basquete comigo. Exato. E o negócio dele é futebol, a gente vai conversar sobre isso depois. E o time que ele torce também, a gente vai conversar sobre isso depois. Continua, Spa, desculpa te interromper. Não, eu ia falar, eu te conheci, na verdade, você jogando basquete. Verdade. Presidente do São Carlos Clube, né? Junto com meu primo, com o Marcos, com o Márcio junto depois. Meu pai levava o time, né? Motorista da Kombi. Viram que tem muita história. Tem muita história. Mas, e o Miguel, nessa altura dele, né, tinha que jogar basquete, né, claro, né? Mas o time era muito bom naquela época, né, Miguel? Tem tanta história, né, de jogar contra time americano, USA Jazz. Sempre. Um negócio fantástico, né? Foi uma experiência maravilhosa. Eu era pequenininho, acompanhava tudo ali junto com vocês, estava sempre
nos bastidores ali, né? Mas foi um período muito legal, muito legal. São Carlos traz muitas boas lembranças. Tenho amigos daquela época, né? Amigos de infância de quase 60, eu tô com 61 anos, amigos. Eu já falou a idade, eu ia perguntar à frente, mas tudo bem. Desde que eu tinha 5, 6 anos, né? Então, é uma coisa muito legal. Ainda volto para São Carlos regularmente, né? Porque a família está toda lá. Então, é sempre um prazer. Agora, aprontei muito, né, Miguel? Aprontei muito. Naquela época não tinha negócio de videogame e tal. O negócio era da Você não rua, né? tinha o celular na mão para ficar com o TikTok, com o cara de tecnologia, 33 anos numa IBM? Ai, Conta para todo mundo, muita gente não lembra ou não sabe como. nem viveu naquela época. Exato, não tem essa experiência, né, Miguel? E acho que a gente vivia realmente era uma liberdade total, né? Diferentemente de hoje, que você tem que ter preocupação com segurança e tal. Isso não existia, né? Eu saía de casa para ir para a escola, muitas vezes saía da escola e ia para o clube, do clube ia para não sei onde. Estudou em escola pública? Estudei escola pública, sempre. E Instituto de Educação? Instituto Álvaro Vial. E voltava para casa no final da tarde, no começo da noite, mas era normal, né? Era tranquilo. E não tinha essa como hoje, né? Que você tem que estar o tempo inteiro conectado, dizendo onde está, não sei o quê. O pai e a mãe estão seguindo, vendo no celular o posicionamento. Isso não existia, né? E era brincadeira de bets, era brincadeira de esconde-esconde, polícia e ladrão, e não sei o quê, bicicleta, né? E uma liberdade realmente total, e uma infância muito bem aproveitada, né? Isso te ajudou na carreira mais para frente, ter vivido esse ambiente familiar, que como você falou, não eram só vocês em 4 irmãos, mas os primos, né? Era uma comunidade, né? Exato. Esse negócio de check-in, check-out que a gente faz hoje com os nossos filhos, não existia até porque o vizinho ligava no telefone landline, né? Só linha Sim, fixa, sim. e falava, olha, dona Conceição, eu vi o Marcelo brincando aqui na Praça Coronel Salles, por exemplo. E era assim mesmo. E era assim que funcionava. Te ajudou E a ser o líder que você é hoje? eu acho que ajuda muito, Miguel, porque a gente se socializava muito. E eu acredito muito em trabalho de time. Acredito muito em trabalho de equipe. Eu me lembro que eu sempre pratiquei muito esporte também, assim como você, e eu sempre gostei de esporte coletivo. Então eu também, baixinho, jogava basquete, jogava vôlei. Claro que era o levantador, o armador, tá certo? Vamos fazer o quê, né? Mas Dava água para os né, pros caras de 2 metros tomar, tá? Mas sempre gostei muito de futebol também. E eu me lembro até, quando eu fui fazer minha primeira entrevista na IBM, a gente depois vai falar de IBM, mas a minha primeira entrevista, o gerente me perguntou o seguinte, falou assim, você seria um bom gerente de pessoas? Fizeram essa pergunta Eu era recém-formado, há né? 40 anos atrás? Exato, você imagina, para entrar num programa de trainee da IBM, eu falei, olha, não sei, né? Esse vai ser meu primeiro emprego formal. Eu tinha feito estágio, tinha feito uma série de coisas. Trabalhei muito com a empresa do meu pai, ajudando ali. Inclusive, você fez engenharia civil para isso, Pra né? isso. Que é a construção civil, Exato. o mundo que os vespasianos viviam, né? Exato, eu vou contar um pouco dessa transição. Mas a pergunta que ele me fez, você seria um bom gerente de pessoas? Eu falei, eu não sei. Mas se eu fizer uma analogia com o esporte, provavelmente sim. Por quê? Porque em todos os esportes que eu fazia, invariavelmente eu era o capitão do time. Não porque eu era o melhor. Nunca Já tinha fui. uma liderança nata, Esse é você o diria ponto. isso? Eu tinha uma coisa que eu me dedicava em tudo que eu fazia. Eu me empenhava demais e eu exigia que os outros se empenhassem da mesma forma, né? Então eu sempre acreditei que em equipe você tem que estar buscando a máxima performance sempre, né? E muitas vezes eu jogava de volante no futebol e eu tinha que correr pelos outros. Eu sabia quem eram os craques do time, mas a hora que precisava era eu que chegava em toda a bola, né? Então eu exigia dos outros o mesmo tipo de comprometimento. Aí eu me tornava o capitão, era uma coisa meio, como você falou, era uma coisa minha, né? A liderança, inclusive eu falo um pouco no meu livro, eu falo, liderança para mim é nata, você nasce para aquilo, você desenvolve ao longo do tempo, e tem que desenvolver, tem que estar o tempo todo preocupado com isso, né? Falou em livro, nós vamos falar sobre o livro Time Único, que eu tenho aqui comigo, mais para frente um pouco para cantar.
sobre essa liderança, esse trabalho em equipe realmente. Mas continue esse papo, vai. Não, e é isso. Eu acho que liderança, eu acho que é uma coisa que a gente nasce com isso, né? Tem gente que não quer ser líder. É o cara que quer receber ordem, quer fazer as coisas, executar. É um bom executor. E tem grandes profissionais. Você é o primogênito da família? Não, eu sou o segundo. A Riva é uma família italiana. Para quem é italiano, ser o primogênito é uma grande vantagem porque fica praticamente definido que é quem vai tomar conta dos negócios, quem vai ser o líder, etc, etc. Não sendo o primogênito, o Júnior é o primogênito, não sendo o primogênito, você não teve dificuldade em ter essa liderança, inclusive dentro da própria família, Spa? Então, na verdade, assim, na família, a gente se complementava um ao outro, sabe? Eu sempre fui muito próximo, por exemplo, do Júnior, né? Do Aguinaldo Júnior, e a gente, os amigos em comum, então a gente estava sempre juntos, na verdade, né? Depois, 3 anos depois, veio a Vivi. A Vivi tinha uma característica de liderança incrível, incrível. A Vivi era muito parecida comigo nesse sentido. E tudo que ela fazia, quando você via, baixinha, né? 1,55 m, De salto. ela falava, esse meio é importante. E ela, tudo que ela fazia, quando via, ela estava à frente, né? É isso que eu falo, é nato, entendeu? Você nasceu com aquilo, é seu, use, né? Use da melhor forma. E, ao mesmo tempo, esse lado de sociabilidade. Porque você bem de ser líder, mas você não tem que ser chefe, você tem que liderar. E você tem que fazer as coisas da forma correta, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, né? E eu sempre liderei dessa forma. Eu nunca desrespeitei ninguém, né? Eu sempre tentei ser o mais diplomático possível, mas quando você tem que tomar a decisão, toma a decisão e ponto. Você falou duas coisas aí, líder e chefe. A gente vai discutir mais para frente sobre essas duas coisas. Mas vamos voltar um pouquinho. Você falou estava lá, presa de construção civil, você fez engenharia civil, certo? Isso. Como é que você foi parar numa IBM? Essa é uma história interessante. Que eu fiz engenharia civil, como você falou. O que eu pensava? Vou dar continuidade na empresa do meu pai. O Aguinaldo Júnior também fez engenharia civil e a gente tinha esse plano, né? Os dois, de dar continuidade. Na cultura italiana faz todo sentido. Sim. E aí o que aconteceu? Quando eu estava me formando, a IBM foi lá oferecer um programa de trainee. A IBM tinha ficado 10 anos sem admitir ninguém. Lá a gente está falando na PUC em Campinas, que é onde você estudou. Campinas. O que aconteceu? A IBM tinha investido pesado na construção da fábrica, que era Sumaré, hoje é o município de Hortolândia, né? Ela tinha investido pesado nessa construção, contratou pessoas, né, para operar essa fábrica e veio a reserva de informática. Reserva de mercado. Depois eu explico, porque eu vivi isso, mas no detalhe. Mas fica para depois, continua. Aí o que aconteceu? Quando veio a reserva de informática, a IBM estava pronta para operar. E ela ia trazer novas linhas de equipamentos para cá. E ficou impedido, que a reserva bloqueava e dava preferência para os fabricantes nacionais. Só que a IBM tinha uma política de pleno emprego. Então a IBM não demitia, ela demitia somente por justa causa. Para ter ideia... Parecido com o que está acontecendo hoje, né? Com as Big Techs. Não existia inteligência artificial na época. E aí o que aconteceu? A IBM ficou inflada, porque ela não precisava ter todo aquele contingente, porque ela ficou restrita àquilo que ela já produzia no Brasil, e não poder trazer as novas linhas de equipamentos. E aí, com isso, a IBM tinha ficado 10 anos sem admitir ninguém. Nossa! Aí ela cria o programa Trainee e eu dizia que tinha duas coisas que eu jamais faria, legal. Primeira, morar em São Paulo. Boa. Segunda, trabalhar de terno em gravata. Você imagina, né? Blue Suit. Caipira do interior, né? De Salgado. Com uma empresa de engenharia de terraplanagem. Vivia no meio de obra, né? Jamais pensaria de vir em São Paulo trabalhar numa empresa de tecnologia. Bom, a IBM aparece com esse programa Trainee, me inscrevi para fazer uma prova. Tinha uma prova para fazer. E aí o que aconteceu? A prova seria no período da tarde. No período da manhã, eu tinha uma prova da universidade, da faculdade que eu estava acabando. Própria PUC. Exatamente.
Eu fiquei estudando à noite, fiz a prova, nem lembrei da prova da IBM e fui para a República. Morava num prédio, tal, um apartamento com mais algumas pessoas, almocei e dormi. Abre um parênteses. República de Estudantes. Pesquisem aí nas inteligências artificiais para vocês entenderem melhor o que era a República de Estudantes em cidades universitárias como Campinas ou mesmo São Carlos, né? Onde eu mesmo estudei até me formar engenheiro. É interessante. Continua. E a minha República é bem peculiar. Nome da República, falência do papai. Isso já diz tudo, né? Bom, mas aí o que aconteceu? Uma amiga minha que estudava comigo passou na frente do prédio e viu meu carro parado. E ela falou, pô, Marcelo, acho que esqueceu da prova. Olha que coisa louca, amiga. Ela parou o carro, interfonou. Eu acordei, tal, ela falou, ô Marcelo, você não vai fazer a prova? Eu falei, que prova? Prova da IBM. Falei, eu hoje? Falei, não vou não tem nada a ver comigo. Ela falou, cara, vamos lá, vai, eu já te acordei, lá de ser preguiçoso. Eu falei, não vou tirar meu carro, depois não tem lugar para parar aqui, é complicado. Ela falou, vamos comigo, eu te dou carona, eu te deixo aqui depois. Aí eu fui fazer. Só eu passei da minha turma. Você deu um percentual do teu salário, pelo menos dos primeiros 10 anos, para essa moça? Você sabe, né, alguns anos atrás, eu a encontrei, fiquei mais de 30 anos sem contato, e a gente acabou se encontrando no LinkedIn, e aí fui contar a história para ela, mas ela nem lembrava mais. E aí, Miguel, o que aconteceu? Fiz a prova, isso foi final de novembro. Me formei, vim trabalhar. Fui trabalhar em 87. Final de 87. Fui trabalhar com meu pai. Comecei a trabalhar com meu pai, a empresa do meu pai estava um pouco defasada. Em São Carlos. Em São Carlos. O que aconteceu? Meu pai era aquele paizão, né? Conheço ele. Filhos tem que estudar, essa é a prioridade, não tem que trabalhar. Quem tocou ele, aqui tocou eu dou conta. E aí o que aconteceu? A empresa estava sofrendo. Os 4 filhos estudando em universidades, eu morando fora, a Vivi morando fora, não sei o quê. E aí eu voltei e falei, pô, temos que botar a casa em ordem, né? Eu comecei a cuidar muito da parte administrativa, refazendo toda a parte contábil dele, renegociando dívida, fazendo tudo. E aí a gente começou a crescer. Meu pai tinha caminhões, máquinas e tal. E os caminhões do meu pai eram grandes comparado com os concorrentes para a terraplenagem. Caminhões de 12 metros cúbicos, 15 metros cúbicos. E os caminhões dos concorrentes eram de 5, 6 metros. Qual era a vantagem que eles tinham? Quando chovia, pô, você não entra, né, num terreno com um caminhão grande. E os caminhõezinhos pequenos iam. E eu, pô, me formei em novembro, você imagina, dezembro, janeiro, chuva, e a gente parado. Um monte de serviço para fazer e não conseguia trabalhar. Época de chuva aqui no sul, sudeste, porque quem tá da Bahia para cima, é o contrário. E aí o que aconteceu, Miguel? Eu falei pro meu pai, pai, nós somos parados, vamos começar a puxar areia e pedra. Eu falei, os nossos caminhões são grandes, né? Nós vamos ser muito mais competitivos do que os nossos concorrentes. Nós vamos gastar o mesmo combustível, o mesmo motorista, os pneus e tal. Só que a gente vai trazer mais do que o dobro do volume que eles trazem. Aí começamos a visitar areiras, pedreiras e tal. Conclusão, em 2 meses a gente ia 60%, 70% do mercado. E aí eu falei, vamos pegar a fábrica de bloco de concreto. Meu pai, não, o volume é pequeno. E a gente estava com areia muito especial para bloco, que era uma areia grossa, tinha pedregulho. Eu falei, essa areia não precisa de pedrisco. Fui para a fábrica de bloco. Tinham 3 em São Carlos. Começou a puxar material para eles. Olha isso. Aquela coisa começou a voar. Aí eu falei, pai, vamos comprar uma fábrica. Então, se a gente traz um material, a matéria-prima, nós temos área, vamos comprar uma fábrica. Compramos uma das 3. Peraí, Spa, deixa eu te interromper aqui, porque o líder, numa multinacional, ele tem que negociar, ele não chega para o chefe e fala, vamos comprar, vamos fazer, vamos... Não é verdade? E como é que você fez isso com o italiano, teu pai? Ele não falou, cala a boca, moleque, faz do jeito que eu tô falando. O pior é isso. Você viu a liderança, né? Porque meu pai era bem assim mesmo. Meu pai era durão.
Só que, ao mesmo tempo, ele ouvia, né? Então, ele respeitava ideias. E isso é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida também. E esse lado empreendedor é o lado que eu aprendi muito com ele, né? Porque meu pai começou lá de baixo, né? Meu pai fez de tudo na vida, até que um dia ele era vendedor de milho, e aí ele viu uma granja em São Carlos. Ele foi lá falar e o dono da granja falou assim: "Você não quer arrendar?" Meu pai nunca tinha criado um frango na vida. Arrendou uma granja para 30 mil frangos. E começou a criar frangos, né? E a gente, quando era molequinho, vivia lá, cheguei a morar. No meio do galinheiro. Isso tem história, porque eu vou falar do lançamento que eu estou fazendo agora com o básico, né? Para a área de avicultura. Mas Já com o Dux Group, verdade. lá pela Dux. Já deu um spoiler. Dux Group. Mas o grande ponto é esse, Miguel, esse lado de empreender, né? Eu sempre tive a cabeça assim, porque eu tive realmente ali uma escola de vida com meu pai, né? Com essa cabeça, como é que você entra dentro de uma multinacional do tamanho da IBM naquela época, cara? IBM era sinônimo de tecnologia, certo? Eu já estava, nessa época, dentro de um CPT com mainframe IBM. Sim. Já tinha passado pelos cartões perfurados, que era o equipamento IBM que a USP tinha lá em São Carlos, onde eu estudei. Totalmente estruturada, com processos, um gigante multinacional daquele jeito. Me conta como é que foi essa transição, não. Como é que foi essa pivotada, que é o termo que se usaria hoje. Exato. Então, aí quando eu faço essa mudança toda na empresa, a IBM vem e fala: "Olha, você está amarrado." Aí aquele dilema, Miguel. Você tinha esquecido da IBM, então? Eu estava focado. Gente, tinha pego construção de 250 casas populares em São Carlos. Ele estava bombando, Miguel. Que não existiu Minha Casa Minha Vida naquela época. Não. E aí eu fiquei naquele dilema: vem, não vem, vem, não vem. Eu quase não vim para São Paulo. E aí, meu irmão mais velho. Você não precisou te acordar. Aí, o que O Júnior aconteceu? fez isso. Meu irmão mais velho virou e falou assim: "Marcelo, se você for para a IBM," meu irmão estava em construção de barragem lá no meio de Goiás. Eu falei: "Se você for para a IBM, eu volto, fico com o pai." Eu falei: "Tu tá bom." Eu falei: "Eu vou. Fico 2 anos. Empresa grande, acesso, sistema, vou lá para aprender." Quando eu chego na IBM, programa trainee. Então, pô, você já está sendo capacitado para conhecer a companhia como um todo. Já era tutóia aqui, não? Já era tutóia, só que a minha turma era uma turma que tinha gente de todo o país. Nós éramos em 34 pessoas, e aí a IBM optou por fazer no Rio de Janeiro. Você foi para Gávea. Fui lá para Para Gávea. os IBMistas ou para os antigos CIOs, vão lembrar do que é a Gávea. Conta, Marcelo. A Gávea foi a primeira fábrica da IBM fora dos Estados Unidos. A IBM começou o processo de internacionalização pela IBM Brasil. Aliás, tem uma história fantástica disso, de um brasileiro que pegou um navio. Essa eu conheço. Foi lá para Nova York, isso aqui, papá. E quando chegou lá, ele falava muito mal inglês. Ainda por cima. Foi para o prédio da IBM, conseguiu se comunicar e disse que queria falar com o Watson, com Thomas Watson, que era o fundador da empresa. E ele ficou algumas horas esperando até que o Thomas Watson recebeu. E ele falou: "Olha, o Brasil, o governo brasileiro, vai fazer a primeira contagem da população pelo IBGE." IBGE. E a IBM tinha os tabuladores. Ele foi lá para falar: "Olha, tem uma oportunidade aqui." E o Thomas Watson falou: "Mas você tem dinheiro?" Ele falou: "Não, todo o dinheiro que eu tinha eu vendi para comprar passagens para vir para cá." Ai, que coragem. Corajoso, empreendedor. Né? Um empreendedor Estou mesmo. falando disso porque eu acho, para o ser público, empreendedor. Empreendedor é isso. Não tem limite, não tem obstáculo. Né? Você tem que arrumar uma forma de fazer. E ele foi tão sincero que o Thomas Watson falou: "Ok, eu topo. Vamos entrar nisso, você vai ser meu representante lá." Aí ele abriu a empresa tal aqui no Brasil. 100 e poucos anos atrás, que dentro tem mais de 100 anos no Brasil. No Brasil. E aí ele começou a operar. E ele trouxe os tabuladores, ajudou o país a fazer a primeira contagem da população, ficou como representante, como empresa aqui no Brasil, representando a IBM durante mais de 30 anos. IBM, que naquela época era International Business Machine, certo? Exato. E era uma fusão de 3 empresas. Isso. Bom, aí vou para a IBM, Miguel.
começo na IBM e começo a ver um mundo de oportunidade. Eu logo que a gente tinha um curso de análise de sistemas, que era o quê? Era todos os profissionais, porque ali tinha engenheiros, administrador, economista, e tinha o pessoal formado na área técnica. Então, você tinha skills, né, completamente diferentes. Todo mundo teve que se capacitar nos produtos e serviços da IBM. E aí, o pessoal foi para a carreira técnica e eu já fui para a carreira de vendas. Falei, cara, isso aqui não é minha praia, vai técnica não é. Comecei na de vendas. E aí eu comecei a olhar para a diretoria naquela época, e eu falei, pô, um bando de velhinho, né? Mais novos do que eu sou hoje. Mas naquela época eu falei, pô, quem é que vai substituir esses caras? A IBM tinha, tempo médio do profissional da IBM naquela época era 18 anos de casa. Eu falei, cara, quem vai ser a geração que vai substituí-los? Aí ele tinha ficado 10 anos sem admitir. Eu falei, cara, somos nós, né? Tá aqui uma geração. Bola na vez, eu diria hoje. Exato. E aí eu olhei e falei, pô, aqui deu uma oportunidade. E aí eu comecei realmente a trabalhar e me destaquei rapidamente na área de vendas, na área de gestão de pessoas. Aliás, meu primeiro ano como gestor de pessoas foi em 94, quando eu era responsável pela venda de OS2. Warp. Ninguém sabe o que é Não, isso, mas OS2 Warp. Não, é isso mesmo. é isso aí. Operational Systems e na velocidade da luz, né? Warp. Exato. E o OS2 Warp foi lançado em 94 e era o primeiro sistema operacional para a plataforma Intel de 32 bits com reconhecimento de voz. Os comandos do sistema poderiam ser feitos através de voz. Você imagina, 94, né? Você está falando de reconhecimento de voz há pouco tempo atrás. E foi um grande sucesso. E foi o primeiro projeto que a gente fez, né, com vocês. Sem dúvida. Com a revista Byte. Revista Byte. Todos sabem, Adelson de Souza, meu parceiro de vídeo, e eu trouxemos a Byte para o Brasil em 1991. Ela estreou na Sucesso Informática, era a feira que enchia aquele ambiente inteiro, da qual eu fui presidente lá em 1991, e foi onde Byte Brasil, a revista Byte Brasil, estreou no mercado brasileiro, trazendo coisas de fora, mas com uma equipe local. E sempre fomos abertos a coisas para que um doido que nem esse meu amigo aqui, que você fazia marketing naquela época. Essa só 94 era vendas. Viu? Você era vendas, já. E aí a nossa equipe teve a ideia e falou assim, pô, vamos colocar o sistema operacional para todos os assinantes da revista Byte. E na capa da revista, eu lembro disso. Nossa, nós envelopava, ajudava ainda em banca, inclusive, porque aqui... Exato. E mudar a estrutura da capa para suportar o preço. Isso. Eram vários disquetes. Disquete ou era CD? Não, era disquete ainda. Era um monte. Era um monte de disquete. E foi um projeto fantástico, né? Eu me lembro quando eu fui lá no ET Mídia, lá em São Paulo, que vocês colocaram a linha do tempo, eu falei, quebra a parede, volta para 94 aqui, porque tem coisa anterior. Verdade. Então, para ver de quanto tempo que a gente trabalhou juntos aí, né, Miguel? Bastante tempo. Mas IBM, como eu estava falando, na minha época, né, ainda tinha aquele ditado que todo mundo falava, que ninguém perde emprego, se aí nenhum perde emprego por comprar IBM. Entendeu? E a gente também tinha IBM, não só na USP, quando eu comecei a trabalhar com os 14 perfurados, mas depois na Sandoz, que foi meu único emprego, 12 anos, uma multinacional suíça, né, no ramo químico farmacêutico. Era o sonho da vida de todo mundo. Você fez, eu não vou falar o termo aqui porque é dar mal doce para a IBM naquela época, desprezou, quase que joga fora uma oportunidade. Você não se arrepende hoje não de ter tido esse tipo de, digamos assim... De pensamento? Será que eu vou para... Que é IBM, né? Então, como é que foi, cara? Miguel, foi uma decisão difícil, cara, porque era a minha empresa, né? A empresa do meu pai, a empresa da família, e que estava dando muito sucesso. Eu sabia que eu estava fazendo a diferença, sabe? É uma decisão difícil. Eu acho sempre que tomar decisão acontece sempre quando você tem uma bifurcação. Você pensa muito, avalia tudo que for possível, tomou a decisão, não olha para trás. Tomou a decisão, você vai para aqui, vamos embora. Repete isso para todo mundo lá.
por favor. Ele está dizendo, quer dizer, para mim foi uma bifurcação. Aquele momento era um momento da verdade, né? Eu falei, poxa, eu fico na família do meu pai, que é tudo que eu planejei até então, né? Não queria trabalhar em São Paulo, não queria nada de terno e gravata, não queria nada disso. Ou eu vou para uma multinacional, presente em 170 países e tal. Poxa, quando eu tomei a decisão, e foi uma decisão difícil, sempre uma decisão importante, uma decisão de vida, e quando eu tomei a decisão, eu não olhei para trás. Eu falei, eu não posso ficar preso, né, na estrutura familiar, na empresa. Eu vou me dedicar aqui, vou fazer o meu melhor, e obviamente que se eu não tivesse tido sucesso, eu teria a chance de ter voltado para a empresa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, eu insisto nisso porque muita gente, executivos e empreendedores, passam por essas tomadas de decisões cruciais. E isso pode mudar totalmente. São nossas escolhas, né? E somos feitos de escolhas. O Alan e a Aaron, né? Porque está morando na Austrália, e o Lynn, que está morando lá em Portugal, já eram nascidos nessa época? Você tinha família, filhos, para complicar um pouco mais a decisão? Não, eu era solteiro. Aí fica mais fácil. Foi mais fácil, foi uma decisão mais tranquila. E aí, como eu falei, e aí quando eu fui, eu percebi que não era uma jornada de 2 anos. Eu falei, poxa, tem uma carreira que eu posso realmente desenvolver aqui. E eu rapidamente comecei a me destacar, destaque da convenção no Brasil, destaque da convenção global, destaque da convenção América Latina. Eu comecei a ganhar visibilidade, vi que eu tinha realmente condições de fazer aquilo. E aí comecei a me dedicar muito mais. Quando eu pego a minha primeira gestão de pessoas, também foi uma grande mudança, porque quando você é um grande profissional, e eu acho que isso vale muito para o seu público também, porque muitas vezes... Deixa eu te interromper, não é o meu público, é a nossa comunidade de tecnologia da informação. Vamos lá, graças a eles que eu estou aqui há 35 anos e pretendo ficar muito mais trabalhando pela nossa comunidade de tecnologia da informação. Desculpa, meu amigo. Não, imagine. E eu sei porque eu faço parte. Você faz parte dela há muito tempo, né? Há muito tempo. E é isso, né? Na verdade, eu acho que essa coisa de você fazer parte, né? Eu realmente na MM, eu comecei a perceber que quando eu assumi a posição gerencial, já não dependia só do meu esforço. A partir dali, isso foi importante, o gerente chegou para mim e falou assim, mas Paulo, a partir de hoje, não é o seu resultado, é o resultado do seu time. Quando alguém do seu time estiver sendo destacado numa convenção, você está sendo destacado pelo trabalho que você está fazendo, de desenvolver gente, desenvolver talento. Isso foi uma coisa, Miguel, 94, eu estou falando 32 anos atrás, isso é presente até hoje na minha cabeça. Né? Porque é uma desenvolver pessoas. Desenvolver pessoas. Essa é uma coisa que para mim me encanta, né? Dar oportunidades. E saber que você muitas vezes tem gente melhor que você na sua equipe. E você ter a humildade de saber disso, né? E investir nessa pessoa porque ela pode ser maior do que você. Se você considerar a Ana Paula Assis, a gente vai falar do livro, ela prefacei o livro. Eu a conheci, ela era estagiária. A Ana Paula Assis hoje toca EMEA e Growth Market na IBM Europa, ela tem África, Middle East. Ela tem 130 países se reportando a ela, é uma das principais executivas da IBM, e eu dizia para ela, a vida toda, ela sempre foi uma top talent, a gente sempre investiu no desenvolvimento acelerado da carreira dela. Acho que eu fui importante em vários momentos cruciais no desenvolvimento dela, mas eu olhava para ela e falava, Ana, você tem um potencial para ser minha chefe, você vai ser minha chefe. Os 2 últimos anos meus de IBM, ela foi a minha chefe. Você tinha sido chefe dela e isso é importante para todo mundo. Eu sempre insisto que tente contratar gente melhor do que você, cara. Claro, e tem muita gente que contrata gente para fazer o braçal. Se você está numa posição executiva e quer crescer, quer ter uma equipe realmente de alta performance, contrate gente melhor do que você. O caso da Ana Paula Assis, de Goiânia para o mundo,
é bem típico. Né? Você mandou ela para a China, não é isso? Eu mandei ela para os Estados Unidos, mandei ela ela para a China, foi um tremendo desafio para ela. Quando eu mandei para a China, eu era responsável pela área de software da América Latina, ela foi para a China e ficamos no mesmo nível, né? Da IBM. Ela era minha par, né? A gente se reportava ao líder global de software. E aí, quando ela volta para o Brasil, ela assume como presidente da IBM América Latina. Verdade. Quando ela virou minha chefe. Então, você vê, é isso que eu falei, de ter a humildade. Eu sabia que ela tinha um potencial incrível. Né? E quando ela virou a minha chefe, eu ainda falei para ela, quantos anos eu falo que você seria minha chefe? Né? Aconteceu. Carreiras, principalmente você que está em grandes empresas, elas dão muitas voltas. Então, muitas vezes, como eu estava falando, tem que passar por várias etapas, outros países, assignments, né, como é o termo utilizado nas multinacionais, para que chegue, para que tenha uma carreira de sucesso numa empresa, como executivo. Isso é interessante, Miguel. Eu, por 2 vezes, estava com o assignment fechado. Uma delas, eu tinha feito uma festa de despedida da família. Para onde você iria? Eu ia para os Estados Unidos. Eu ia para Nova York para trabalhar com o meu chefe. Eu estava em Financial Service. Eu era diretor de serviço no Brasil. E eu ia nesse assignment para trabalhar diretamente com o líder de Financial Service Américas. Eu ia viajar na sexta-feira para fazer a visita, escolas e ver onde eu moraria e tal. Já escolhi escola para as crianças. As crianças, foi um dia feito matrícula das crianças na escola e tal. Na terça-feira, 3 dias antes, meu chefe de Américas me liga, falou, Spa, aconteceu o seguinte, o Ricardo Pellegrini, que era o meu chefe, era Financial Service LA, foi convidado para ir para a Itália para assumir a área de serviço da Itália. E ele aceitou. Ele recebeu a notícia agora, ele vai me dar a resposta até o final do dia, e eu queria que você soubesse, porque você é o candidato a substituí-lo. Olha, e era o que eu tinha planejado para 2 anos pós-assignment, conclusão. Né? Antecipou. Fiquei no Brasil, virei o vice-presidente de Financial Services LA, enfim, é coisa da carreira. Vamos falar de Financial Services. Financial Services, traduzindo para o português, são os bancões, né? Que quem a IBM atendia. Então, afinal. Assim, e com muita venda, hardware, software, os bancos têm mainframes até hoje, etc, etc. Me conta alguma história, que você deve ter muitas, de vender para Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander, e you name it, né? Como diria o americano. Eu sei de algumas, cara, mas conta você alguma coisa peculiar para explicar que vender para os bancões não é só tirar pedido, né? Tem que trabalhar bastante, não tem, Spa? Olha, é curioso. Em 99, eu era Software Brasil. Em 99, eu fechei um primeiro contrato. Na verdade, 2 contratos corporativos de software foram os primeiros ELAs, era Enterprise License Agreement. Então, os primeiros contratos corporativos de software que envolvia o software de mainframe e software das plataformas Intel e Unix. E eu fechei com 2 bancos. E não tinha conseguido fechar com o Bradesco. Quando chegou o ano 2000, eu migro para a Financial Services, para cuidar de uma unidade de negócio. Essa unidade era Bradesco e Itaú, só. Digamos que tinha um bom dinheirinho aí, né? Quando cheguei em junho de 2000, eu fechei o ILA do Bradesco. Aí me lembro até hoje que fui para um almoço para comemorar o fechamento. Na Cidade de Deus. Lá na Cidade de Deus. Mandaram um helicóptero para me pegar e tal. E eu chego lá, o seu Lázaro Brandão me recebeu. Ele ainda estava nativo. Ele... É bom, continuou nativo até morrer. Olha, é uma coisa incrível. Eu desço do helicóptero, ele me esperando. Aí ele falou, "Ô, Sposeri, como é que tá a IBM?" Não sei o quê. E ele era muito dinâmico. Muito. Saindo naqueles corredores, a gente andando, eu corria atrás dele, né? O Eri Ponta no mesmo andar, onde está toda a diretoria. Então... Ele dava um passo de 1,5 m, mais ou menos, e eu correndo atrás dele. Aí ele falou assim, o senhor sabia que esse contrato é o maior contrato que já passou no board do banco? Meu Deus. Eu falei, não tinha ideia, essa sadar. Ele falou, você tem ideia do tamanho da sua responsabilidade?
E eu falei, isso eu tenho. Ele estava te chamando a responsabilidade, no fundo. Não, eu trabalhei durante anos nesse contrato. Para isso. Eu falei, eu tenho absoluta certeza que esse negócio foi muito bom para o banco e é um negócio muito bom para a IBM e eu garanto que o que está aí eu vou executar. Então eu garanto que vocês fizeram um grande negócio. Então essa era a minha relação com os clientes. Vou te contar uma outra. Eu fechei um negócio, Miguel. Um banco estava com grandes desafios, mudanças, data center e tal. O Bruno de Léo, que já estava fora do país, estava na China. Tinha um corte de cabelo parecido. Parecido do seu. Ele cuidava de growth markets, né? E aí ele me liga e falou, olha, recebeu uma ligação do VP do banco e, cara, a gente precisa apoiá-los nessa transição. Eles precisam fazer uma migração segura. Você imagina você pegar mainframes, enfiar num caminhão para sair de um data center para ir para outro. E aí ele falou, cara, o risco operacional aumenta demais, a gente tem que encontrar uma fórmula, né, para dar essa segurança para o banco e tal. Eu fui para o banco, Miguel, não tinha nada pronto para isso. E não tinha feito nada antes, parecido? Nada. Sentei com o CIO do banco, VP de tecnologia, uma folha em branco. Falei para ele, eu não tenho uma oferta pronta. Vamos desenhar a quatro mãos. Tá. Começamos a construir juntos. Eu falei, você está investindo tanto com a IBM, não sei o que, por ano, não sei o que, papá. Se você antecipar esse investimento, eu consigo fazer isso. Em software, eu consigo criar um período de transição de 1 ano para a plataforma. Sensacional. 18 meses para a plataforma abaixo. Vamos fazer assim, assim, assim. Para fazer isso, tem que ser um contrato plurianual, não dá para ser um contrato anual. Vai ter que estender e tal, não sei o quê. Para a IBM eu consigo antecipar reconhecimento de renda, para o banco tem uma segurança total para a sua transição. Eu fiz um negócio, Miguel, de 1,4 bilhão de dólares. Foi o maior negócio. Fala de novo. 1,4 bilhão de dólares. Foi o maior negócio que a IBM assinou. Até o dia que eu saí da IBM, era o maior negócio que a IBM tinha feito na história do IBM, na história da IBM, mais de 100 anos. E eu fiz um papel em branco. Um papel em branco. Fica aqui um recado. O líder, por mais alto seja a sua posição dentro de uma empresa, tem que sempre ter a humildade de chegar na frente de um cliente e fazer o que Marcelo Spaziani fez. Não tem uma solução pronta. Vamos desenhar junto. Você traz o cliente para algo que é bom para os dois lados, certo? Então, e toda negociação, se não for boa para os dois lados, tem pouca chance de prosperar, né? E olha que curioso, Miguel. Eu não tinha a liderança sobre todo o portfólio da IBM nesta época. Eu era responsável por software América Latina. Mas o Bruno... E só finanças? Não. Aí já era cross. Já era software cross para a América Latina toda. E o Bruno me confiou essa responsabilidade. Eu criei a software. Eu liderei hardware, software, serviço, consultoria. Fez o turnkey do negócio. Turnkey, negociei todas as linhas, né? E assim, foi um negócio histórico. Você falou de mainframe transportar. Eu lembro de uma coisa num outro banco. E lembro porque passou por aqui no Histórias da TI um cidadão chamado João Bezerra Leite. Grande amigo. Nasceu lá no Recife, foi parar em Fortaleza, veio para cá, 30 e poucos anos também, mais uns 36 anos no Itaú, e contou para todos nós aqui uma história que você estava envolvido. Na verdade, você era o chefe da pessoa que tratava diretamente com ele, de uma entrega de naquela época máquinas físicas, como você acabou de falar, né? Não era mandar um e-mail ou dar uma senha para liberar, baixava pela nuvem, nada disso, né? De um equipamento que foi comprado pelo Itaú. Os tamanhos das compras de Itaú também eram gigantes. Se não fosse bilhões, mas eram gigantes, obviamente. No dia 31 de março foi fechado esse negócio. A IBM, o ano fiscal é de janeiro a dezembro, e 31 de março é fechamento de quarter, de trimestre, as metas são trimestrais. É fato o que o Bezerra falou? Essa história é fantástica, Miguel.
porque a gente fechou o negócio no dia 31 de março. Intencionalmente, dia 31 de março, ele Fechamento. aconteceu o trimestre, tem que fechar. Os clientes deixaram Sabiam disso. que era para conseguir a melhor condição. A gente fechou 31 de março, faturamos, entregamos tudo, né? Que você tinha que entregar. Não é faturar e reconhecer a renda. O equipamento tinha que estar na instalação do cliente, então tinha que entrar até meia-noite. Então era uma operação de guerra, sabe? E quando saía os caminhões para fazer a entrega de mainframe, de storage, que eram equipamentos valiosos, era escolta armada. Então realmente era uma operação de guerra. Fábrica lá em Hortolândia, trazendo para São Paulo. Exato. Aí Mas tinha que sair de lá. Entendi. Para entregar no cliente, na instalação do cliente até meia-noite. Aí entregamos tudo, tal, isso aqui, puta comemoração, tá. 1º de abril, o Bezerra. Que é o dia logo depois do 31 de março, como sabemos, né? Mas vamos lá. E por acaso, de abril, 1º de abril, é o dia da mentira, né? 1º de abril, o Bezerra liga para o Fábio Pessoa, que era quem cuidava da unidade que tinha o Itaú. E eu estava em Financial Services naquela época, como diretor do setor. E o Fábio estava na minha sala, Bezerra. Você estava junto? Você é testemunha ou lá? Isso, então. Isso hoje. Toca o celular do Fábio, o Fábio olhou e falou, Bezerra. Legal, né? Aí ele atendeu, não tem como fazer. E eu desesperado, falei, pô, fica... Você não estava ouvindo o que o Bezerra estava falando? Não, viva voz, né? Bota em viva voz, e o Bezerra falava assim, olha, Fábio, cara, aconteceu um problema, cara. Dia de hoje é um dia complicado, né? Você sabe que dia que é hoje, né? E o Fábio falou, poxa, sim, mas o que tem a ver, né? Eu falei assim, não, cara, a gente vai ter que cancelar o contrato. O contrato inteiro, cara. Você imagina. Aí o Fábio falou assim, vai dizer, não tem como. Nós saturamos, entregamos. A máquina já tá tudo certo, tá assinado, né? Você falou, então, mas nós fomos falar com o Renato. Renato Couto. Sim, Renato Couto. Era uma referência em todo o setor e nada de tecnologia, né? Uma pessoa maravilhosa. E aí ele falou, cara, não vai ter jeito, a gente vai ter que cancelar, vai ter que devolver os equipamentos. Eu falei, mas, ô Bezerra, eu nem sei como é que eu posso fazer isso, cara. Já reconhecemos a renda. Cara, não dá para fazer. A minha meta que eu já bati, meu Deus, que o Bezerra insistia, né? Mas você sabe que dia é hoje? E eu falei, que dia é hoje? Ele falou, não, hoje é 1º de abril, Bezerra. Aí caiu a ficha. Aí eu falei, pois é. Aí o Fábio, não estou acreditando. Aí ele falou, Fabião, desculpa, vou ter que desligar que eu vou ligar para a Telefônica. Ele tinha fechado o negócio com a Telefônica também. Miguel, olha, eu e ele, eu falo, quase morremos do coração. Os dois assim, nervosos, né? Eu falei, o que a gente vai fazer com o negócio desse? Esse ano, dia 1º de abril, eu fiz uma postagem contando a história. Entendi. E eu não tinha falado quem era, né? Eu falei, olha, uma vez... Não conta o milagre, mas não conta o nome do santo. Aí o Bezerra entrou e falou assim, adivinha quem foi? Falei, então tá liberado, então dá para falar sobre o assunto. Mudando um pouco do setor financeiro, você falou de uma das várias loucuras, eu chamaria assim, que fizemos junto, desde o tempo da revista Pai, de lá atrás, mas depois já no IT Forum, né, que, como você sabe, todos sabem, a IBM está no IT Forum desde o primeiro IT Forum que aconteceu em 1999. Século passado. Foi no século passado. Nós estamos ficando velhos. Experientes, mais maduros. Você que vai ficando com cabelo branco. Como eu não tenho, ninguém sabe que cor que é. Não. Mas nós fizemos algumas loucuras ainda maiores durante o IT Forum, um pouco antes da pandemia. E não mais lá para trás. Não, vai por aí. Foi antes da pandemia. Você não quer, porque você é o pai da criança, né? Eu simplesmente sentamos para almoçar e aí que tá. Mais uma vez, nem tudo você resolve no escritório fechado, entendeu? Com as equipes. Algumas grandes ideias acontecem no almoço. Perfeito. A IBM América Latina naquela época estava do lado de lá da rua, eu estava do lado de cá do muro. A gente se encontrou no Iguatemi JK. E o que saiu de lá, Spa? Olha que coisa interessante, Miguel. E aí tem muito da confiança, né? Que a gente constrói ao longo do tempo. Como você falou, quantos IT Fóruns eu participei, né? Como speaker, enfim, organizando, liderando o time e tal.
E aí, o que aconteceu? Em 2018, eu estava participando de uma reunião com grandes executivos da IBM do mundo todo, lá em Dublin, na Irlanda, e a IBM tinha contratado uma pessoa de mercado, um Senior VP, que era uma coisa que a IBM não fazia. Normalmente essas pessoas eram pessoas que cresciam, né, dentro das carreiras, e a IBM trouxe um alto executivo de mercado que tinha uma experiência muito grande com transformação e tal, de modelos de negócio. Naquela época, 2018, a computação em nuvem estava explodindo, né? E inteligência artificial crescendo muito rápido. A IBM tinha lançado o Watson, né? Foi a primeira empresa a lançar comercialmente a inteligência artificial. E mais os serviços de nuvem, né? E a gente tinha blockchain, tinha todos os serviços estavam sendo disponibilizados. O que aconteceu? Esse executivo chega, apresentou as suas credenciais, fez um pitch lá para a gente, e ele finalizou dizendo o seguinte: eu fui com a missão de transformar o modelo de negócio da IBM. Assim? Assim. Um modelo de negócio já de 100 anos. Exato. Ele falou, eu sei o que eu tenho intenção de fazer. Ele falou, mas eu tenho uma dificuldade. Eu não conheço a IBM ainda. Ele falou, vocês conhecem. Se vocês estivessem no meu lugar, o que vocês fariam? Cara, aquilo ficou bom. Chamou a tropa para estar. O que aconteceu? Poxa, eu tinha 30 anos de IBM nessa época, né? Saio desse evento, eram 2 dias, era o primeiro dia, saí do evento, nós fomos jantar. E eu com esse negócio martelando. Ainda bem. E eu com esse negócio martelando na minha cabeça, né? Eu falei, cara, eu tenho que propor alguma coisa. Não faz sentido eu não propor, né? E aí, fui pro hotel, não conseguia dormir. 3 horas da manhã eu levantei e comecei a escrever um projeto. Quantas Guinness você já tinha tomado? Na Irlanda, tem que tomar. Isso não tinha pouco, né? Inegociável. Para aclarar as ideias. Exatamente. Né? Tome uma cerveja escura e as ideias são taquarias. Bom, mas enfim, aí eu chego e comecei a escrever, Miguel, e eu pensei, falei, olha, a IBM tem uma plataforma fantástica que os developers não conhecem. Por quê? Porque o developer sempre achou que a IBM era inacessível. Puta, a IBM não é para mim. Então, ele pensava em desenvolvimento, pensava Microsoft, Google, Amazon. E eu falei, não, eu vou fazer uma maratona para developers. E eu já era responsável pela área de vendas para a América Latina, com todo o portfólio. Então, cuidava das grandes contas. E eu falei, poxa, eu vou trazer desafios reais do mercado, né? Através desses meus clientes, eu vou convidar todos os developers a entrarem e vou disponibilizar toda a plataforma gratuitamente. E mais, quero que a maratona tenha 100 mil developers. 100 mil? 100 mil. Quero que tenha 100 Para quem mil. não tinha contato direto com esse profissional, digamos assim. Não é? Como é que vai? Sonhar? Sonhar alto. Sonhar alto. Dá o mesmo trabalho, né? Eu poderia pensar em 500, pensei em 100 mil. E por quê? Porque o Watson poderia ser usado para fazer a validação da qualidade do código. A gente tinha feito uma iniciativa com developers aqui no Brasil e a gente usou pela primeira vez o Watson para fazer essa validação de código. Então, você submete o código, o Watson processa. Dá uma velocidade absurda. E ranqueia. E eu falei, então, eu não vou ter gente para fazer isso, eu não preciso ter. O Watson vai fazer para mim, e aí pode ser a quantidade que tiver. Né, de developers. A escala não é o problema. Volto para o Brasil e começo aí das pessoas chaves, né, das lideranças, para conseguir realmente transformar essa ideia, né, em alguma coisa viável. Você me liga para a gente almoçar. Fomos almoçar. Você começou a falar, puta, a gente está numa transição aqui no Item Media, eu estou querendo buscar uma coisa nova e não sei o quê. Começou a me instigar. Cara, aí eu não tinha comentado com ninguém fora da IBM e eram, assim, 10 pessoas no máximo que tinham já essa informação. E eu me lembro que eu virei para você e falei assim, Miguel, eu vou te falar uma coisa. Sem assinar em NDA, sem nada, na confiança. Eu falei, cara, eu tô com uma iniciativa assim, 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 e eu acho que eu vou precisar de ajuda em toda a parte de comunicação,
porque eu tenho essa ambição de botar 100 mil pessoas e você pode ajudar muito em todo esse processo, além de facilitar uma série de coisas pela estrutura da IBM, muitas vezes, né, os processos É mais são difícil. bem rígidos, né? Foi a primeira pessoa fora da IBM que abriu isso. Olha, E aí nós criamos a maratona. behind the call. Isso foi em 2018. Em 2019 nós fizemos a primeira. Eu voltei nesse executivo que me desafiou para pedir $1 milhão para ele. O que estava lá em Exatamente. Dublin, na Irlanda, contigo. Ele me deu $500 mil. Aí Eu não consegui- engatou, cara. Eu consegui pegar patrocinador do Pão de Açúcar, do Banco do Brasil, do Banco Original, da Fiat, de um monte de clientes. Foram 7 clientes. E nós fizemos as provas aqui no Brasil. Eu lançava a prova na sexta-feira à noite, deixava a prova válida durante uma semana para que os developers também do ambiente corporativo, das grandes empresas, pudessem participar. É verdade. E eles submetiam, o Watson hackeava e eles tinham a possibilidade de voltar a recodificar, né, pegando as dicas e tal. E aí nós fizemos as provas, levamos os top 100 para Bahia. Foram lá no Iberstar, na Praia do Forte. E curiosidades à parte, dos 100, 62 nunca tinham andado de avião. Lembro disso. Você lembra? Incrível, incrível. Na última prova, fizemos a prova do Banco do Brasil, lá Sim. no Iberstein. Os 5 vencedores, nenhum tinha passaporte. Ou seja, Porque eles teriam que ir para os Estados Unidos para. nós levamos Lembro. para o Vale do Silício, os 5 Lembro. vencedores. Eu tenho certeza que a gente mudou a vida de muita gente. Mudou o contexto completamente. Completamente. Nós colocamos a primeira maratona 42 mil developers do Brasil. Uau. A segunda, que foi a América Latina, foi 71 mil. E nós levamos os top 5 para Israel. Com curiosidades, né? A primeira versão aqui no Brasil. Uma jornalista entrou e falou assim, como aprender inteligência artificial? Pum, veio a maratona. Ela falou, pô, eu não sei programar. Mas ali dizia, se você nunca programou, nós iremos te ensinar. Então tinha um tutorial que mostrava, ó, usa esse modo, faz assim, tal, não sei o quê. Claro que um developer tinha muito mais facilidade. Só que ela ficou entre os top 100. E por quê? Porque ela tinha uma facilidade muito grande de submeter as frases para treinamento do Watson naquele determinado tema. Já estava treinando a IA lá atrás, olha só. Enquanto uma pessoa, né, um developer submetia 10 frases, ela submetia 100. Né, e ela tinha uma velocidade muito grande para fazer com que o Watson entendesse o que ela queria. Teve uma outra pessoa que eu gosto muito de compartilhar, uma pessoa que tinha sido demitida, uma menina, uma moça bem jovem, ela tinha sido demitida do emprego, estava num processo de medicamento, enfim, estava numa situação muito crítica, se sentindo uma pessoa inválida, né? Impossibilitada de desenvolver qualquer coisa. E ela também entra na internet, pum, veio ali a maratona, ela relutou e se inscreveu. Também ficou entre os 100. Ficou entre os 100. Ela ganhou a prova do Banco Original. Ela foi contratada pelo Banco Original. Olha só. Semanas depois, ela com mais 2 participantes da maratona se inscreveram no Hackathon da NASA. Olha. Ganharam o Hackathon da NASA no Brasil. Foram disputar a prova global e ganharam a prova global. Uau! E essa pessoa estava tomando remédio ao ponto de cometer uma loucura. Se achando sentir uma inútil. uma inútil e teve toda essa valorização profissional. Então, foi uma coisa que foi... Você vê como é. Eu sempre falo isso. Inovação vem do desafio que a gente recebe. Quando você está em posições executivas, em qualquer posição, você é desafiado o tempo todo a inovar, a mudar o modelo de negócio, deixar de fazer do jeito que fazia antes para encontrar uma forma mais eficiente, mais eficaz. Então, a gente tem que estar muito aberto. Quando esse executivo me provocou, né? Ele, na verdade, ele provocou a todo mundo ali. Muitos que estavam ali não fizeram absolutamente nada, né? Que não fizeram nenhuma proposta. Eu fiz. E essa maratona virou uma minissérie no Amazon Prime, né, que chamava Coders Championship, onde os participantes contavam suas experiências durante a maratona. Então foi isso que a gente construiu de um almoço
né? E que a gente tem um nível de confiança muito Você sabe disso, mas só um depoimento que foi também o maior projeto que nós já fizemos dentro da ITBID naquela época, envolvendo o Interfórum, envolvendo revistas, envolvendo nas nossas plataformas online. Tudo foi um projeto realmente brilhante. Puxando uma coisinha que você falou lá atrás, a capacidade empreendedora que você sempre teve. E muitos que estão nos assistindo aqui têm também. Você, depois de estar 30 anos, como você falou, dentro de uma multinacional, como executivo, você diria que esse tempo todo você foi só executivo ou você teve condições de desenvolver a sua veia empreendedora, para usar um jargão aí, dentro da própria IBR? Miguel, eu sempre empreendi. A maratona é um Não deixa de ser um grande entrepreneur, né? Exato, exato. E eu sempre fiz isso, eu sempre desafiei a organização. Quando eu mudei para finanças, como eu tinha te falado lá atrás. Em 2000, assumi Bradesco e Itaú. Quando eu chego no setor financeiro, eu falei, cara, isso aqui está errado. Por quê? Porque não tem uma área de solução da indústria. Nós estamos vendendo concorrente, estamos vendendo hardware, software, estou vendendo produto. Falei, cara, a gente tem que vender solução. Aí o Rogério Oliveira era o diretor do setor. Aí eu falei, pô, eu tenho que levar isso para o Rogério, vai ter que mudar a organização. Eu falei, pô, peraí. Eu falei, sozinho eu não vou conseguir fazer. Eu estava chegando no setor. Falei, quem são os caras chaves que podem me ajudar a influenciar essa Mapear bem. Portela, Paulo Portela. Paulo Portela era responsável por uma outra unidade de negócio. Paulo Sérgio Portela já tocava guitarra naquela época? Já tocava. Ele tem School of Rock. School of Rock. Grande empresário de sucesso. Outro empreendedor também. Maravilhoso. E aí fui falar com o Portela, foi a primeira pessoa. Eu falei, Portela, cara, isso aqui tá errado. A gente tem que ter uma área de solução da indústria aqui e tal. Ele falou, cara, eu já tentei fazer, não consegui. Eu falei, pode ser que a gente juntos, a gente consiga. Né? Eu falei, eu vou tentar. Se você tiver junto, melhor. Se você não tiver, eu vou sozinho. Eu falei, não, vamos fazer. O que você quer fazer? Aí começou a bolar, falei, cara, quem mais? Ah, tem o Fagundes, tem o Miguel Zulcas, não sei o quê. Falei, cara, juntamos 4. Ficamos alguns dias trabalhando fora do expediente, modelamos tudo que a gente queria, os recursos que a gente queria, fomos levar para o Rogério. E o Rogério estava voltando de um planejamento com todo o time executivo, com o presidente. Ele ainda não era o presidente. Não, ele era diretor do setor financeiro. E aí o Rogério volta, a gente apresenta para ele, ele falou, cara, vocês não vão acreditar. Eu vou, voltamos agora, né, desse planejamento, e eu fiquei com a missão de estruturar vocês deram de bandeja as áreas de soluções de indústria. Eu falei, cara, o finanças está pronto. Ele falou, cara, eu quero que vocês façam de todos os setores. Trabalhamos com todos os setores, levamos isso para o Mitre, que era o presidente. Fernando Mitre. E aí tem uma coisa também, quando eu fiz o MBA da Fundação Dom Cabral, aprendi muito com o Pedro Bundelli, né, na parte de gestão das pessoas, e ele falava muito, quando você quer vender uma ideia, mapeia quem são os influencers, né? O cara que vai ser contrário, o cara que vai ser a favor, o cara que está contrário, você tem que dar um jeito de neutralizar e tal. Você tem que ter a maioria, você tem que fazer isso. Prestem atenção nisso. Vou até pedir para ele responder, porque muitos de vocês, muitos de nós já se viram em situações onde você está dentro de uma empresa, e quanto maior a empresa, quanto mais complexa é a empresa, mais difícil fica você empreender, intraempreender. Então, essa dica, Mandelli, grande, essa dica repete, por favor, porque isso aqui também é uma escola para todo mundo, é para aproveitarem das suas experiências para poder usar nos seus dias a dias. O Mandelli, eu aprendi muito com ele. Ele dizia o seguinte, né? Quando eu estava fazendo um MBA, ele falou, você já não viu pessoas dentro da sua organização que são valorizadas por vender uma nova ideia, por trazer alguma coisa disruptiva e tal, não sei o quê? Muitas vezes não fica na execução. O cara vem, dá ideia e vai embora. Eu já sou um pouco diferente, porque eu dou ideia, vou e faço a entrega. Entrega. E aí, quando eu tive essa ideia, eu falei, o que eu fiz? Mapeei quem eram os influenciadores do Rogério, naquele momento. O Rogério nunca ouviu essa história. E eu peguei aí o Portela, o Rogério Oliveira, presta atenção, vamos lá. Tem história. E aí fomos vender a ideia. E ele falou, pô, eu fiquei com a missão de fazer isso para os setores. Fomos setor a setor,
mapeamos quem eram os caras chaves embaixo de cada diretoria, fomos essas pessoas para construir alguma coisa com que todos se achassem pertencentes à ideia. Pertencimento, Você fundamental. entendeu? Porque senão, você vai lá, o cara vai falar, não, aqui não, né? Eu vou falar, pô, tem que funcionar esse negócio. Bom, por que eu estou te contando a história? Porque a gente implementou isso na IBM como um todo. Estou falando agora de 2000, né? Uau! 2002, eu assumi como diretor do setor financeiro, né? Substituindo lá O Peregrino. dele. Quando eu assumo a diretoria do setor financeiro, cara, eu tinha um grande desafio, que é o que eu conto aqui do time único, né? Porque naquele momento eu tinha 60% do market share. Eu falei, cara, como é que eu... Líder absoluto. A gente vinha de um crescimento no ano anterior. Eu tinha crescido na minha unidade, Bradesco e Itaú, 66%. O setor tinha crescido 42%. E aí, o que acontece? Pellegrini foi promovido e eu fui promovido para o lugar dele. Eu sento na cadeira, com uma cota para crescer 15 sobre o ano anterior. Que já tinha crescido 60. 60. E por que tinha crescido 60? Porque eu tinha feito uma migração no Bradesco, eu migrei todos os mainframes de taxa para IEM. Essa oportunidade... Naquela época ainda, verdade. Essa oportunidade não existia mais. Não, por isso eu já tinha mais de 60% de share. Aquele mato alto que eles falam já estava. Já estava. Assim, né? Entendi. E aí fala, cara, como é que eu cresço 15? E ainda para ajudar naquele ano o mercado de crescer 6,5, Miguel. E aí eu falei, cara, não tem jeito, eu tenho que mudar alguma coisa. E além disso, em 2002, a IBM tinha criado o conselho do home office de hoje. Todos os vendedores. É isso mesmo. Fala aí, em 2002. A IBM criou o conceito do home office de hoje. Não teve pandemia, não teve gripe, não teve nada. Não, Miguel, onde saiu isso? olha a loucura. Todos os vendedores, notebook, celular, ThinkPad para todo mundo. vendedor, Ainda não tinha vendido para de novo. ThinkPad. Ah. Vendedor, trabalhar no cliente ou nas suas casas. Uau. Se vierem para a IBM, se registrem no térreo e vá para algum andar de mobilidade. Tinha os andares de mobilidade. Naquele prédio todo da Tutóia. 4 pessoas por mesa. Eu, como diretor do setor, não tinha mais ninguém. Só tinha minha sala. Não tinha mais funcionário. Meus funcionários... Todo mundo de casa, ou no cliente. Ou no cliente. De preferência. Só que não tinha, como no dia de hoje, ferramentas de videoconferência. Né? Você chama uma reunião agora, né? Bota todo mundo e acabou. Naquela época, eu tive que mandar um e-mail convocando para uma reunião. Melhor das hipóteses, para o dia seguinte, né? Cara, produtividade nenhuma. O time de produto, hardware, software, serviço, consultoria, todo mundo espalhado no prédio, né? Mesmo conceito de mobilidade. Eu falei, cara, esse negócio não funciona. Eu falei, cara, eu tenho que mudar isso aqui. Bruno de Leão era o presidente. E eu submeti para a Rio Estate para fazer um projeto para unificar e botar as pessoas todas no mesmo andar. Pessoal que cuidava dos layouts, do layout de todo o prédio da IBM, tá? Aí, fui gongado no Brasil, fui para a EMEI, fui gongado, fui para a Globo, fui gongado, porque eu estava contra o guideline global da companhia. Desse para almoçar, tá o Bruno Guilherme. Sentei com ele. Do terceiro andar. Exato. E o Bruno vira e falou assim, cara, você tá meio chateado? Eu falei, não, tô puto. Não pode falar, não, mas não tem outra expressão para usar. Ele, como um bom peruano, já conhecia. Já conhecia. Ser puto, né? Tá bom. Exato. E aí ele falou, quanto você tem foi? Eu falei, cara, tá assim, assim, assim. Eu falei, bom, eu tô querendo botar todo mundo na mesma área. E eu quero botar o pessoal de hardware, software, serviço. Todo mundo é dedicado para o setor. E eu preciso que essa turma tenha sinergia entre elas. Aí ele falou, por que não pode? Eu falei, porque tá contra o guideline, não sei o quê. Ele falou, cara, vai na quarta-feira, apresenta no board. Eu falei, tá bom. Aí fica a reunião inteira lá, atrasou a reunião, e eu era o último a falar. Aí o Bruno, cara, vamos jogar por semana que vem, tá atrás lá? Eu falei, Bruno, eu tô aqui, cara. Ele falou, quanto tempo você precisa? Eu falei, 2 minutos. Ele falou, vai. Fui lá, botei um chat. Eu falei, ó, a gente opera assim e eu quero operar assim. Aí o Bruno vira para real estate. Não, isso aí tá contra. Isso aí já tem trabalho. Já subiram. Tira, rejeitou. Já subiram tempo, não esquece, não vai fazer. Aí o Bruno vira e fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um piloto? Piloto não precisa pedir para ninguém. Aí o cara foi falar e falou, isso aqui é um piloto. Né? Aí acabou, né? Aí ele virou, o que você precisa para fazer? Eu falei, um sim.
Ele falou, sim. Aí ele falou assim, quanto tempo para inaugurar a área? Eu falei, 15 dias. Ele falou, me convida. Eu falei, você está convidado. Dia tal, horário tal. Já marcou a data? É, cara, saí de lá como um louco, velho. 15 dias depois, paredes pintadas, camiseta, né? Com a foto da equipe. E eu botava hardware, software, serviço, consultoria, RH, finanças, né? Em cada personagem daquele. Chaveirinho, fita, champanhe. Aí foi ele. Inauguração para valer. Foi o Bruno e Rogério lá cortar. Miguel, 3 anos. Cresci 120%. 120%. Eu mais do que dobrei. E a outra coisa que eu fiz. Botei todo mundo numa pós-graduação, que eu convidei, eu não podia mover ninguém. Forçar, obviamente. Principalmente o pessoal de hardware, software, serviço que não se reportavam a mim. 100% de aderência. Olha. 18 sábados. Sábado sim, sábado não. Quer dizer, não era durante o trabalho. Você tinha que trabalhar normal e matar o tempo com a família para poder estudar. Tiveram que pagar 25%. Ainda falei? 25%, 75% eu paguei, 100% de adesão. Nós crescemos 120% nos anos seguintes. Por quê? Eu passei a vender consultoria. Eu passei a vender realmente uma solução. Aí vem produtos da IBM. Aí vem comprou a Price em 2005. Foi depois, velho. Eu fiz isso em 2002, 3, 4 e 5, eu cresci 120%. Olha, foi devido a isso aqui? E aí criei o time único. O que é o time único? É um conceito de gestão humanizado, onde você unifica as pessoas em torno de um único propósito para gerar resultados exponenciais. Então, esse é o conceito desse método. Eu transformei num método, eu botei isso naquela época em Financial Service, fui para Financial Service LA, depois fui para Software LA, depois vendas América Latina, sempre levando o conceito para todos os países, para todas as áreas que eu passava. E juntou todo mundo, inclusive fisicamente, na mesma sala. Na mesma área. Sala. Isso, era um andar. Era um andar. A Tutóia era o 19º e em Brasília tinha um andar específico. Botei uma sirene na época para comemorar os negócios. Quando fechava em Brasília, eles tinham uma sirene lá. A gente entrava por videoconferência e pá, né? E era isso. Estou falando de 24 anos atrás. Detalhe. Time único. A liderança que une pessoas e multiplica resultados. Um detalhe. A IBM, TD Synnex, a Kyndryl de patrocinário, juntamente com algumas outras empresas. O distribuidor TD Synnex. Exato. Curiosamente, eu fui no kickoff da IBM, né, junto com os parceiros, e a IBM este ano criou globalmente o conceito de time único. Onde, por exemplo, nas grandes contas, o executivo da conta ele tem todos os recursos da IBM se reportando a ele. Na minha época, que eu criei o time único, o time de produto não seria só para mim, você entendeu? Que era muito mais desafiador do que hoje. Mas você vê como é que é o conceito, né? Hoje, 24 anos depois, a IBM criou o conceito do time único para que acabou. E hoje tem as ferramentas todas disponíveis, etc. Né? O cara está escrevendo aqui, está todo mundo vendo, contribuindo. Naquela época, tem que mandar um e-mail com o que você fez. Por aí. Meu... Comunicação é um grande desafio. E para você não continuar a falar muito desse teu time, a editora Gente, a autoridade aqui, se quem quiser comprar, está aqui. Só entrar a Amazon, qualquer lugar está vendendo, obviamente. Esse meu não, que está devidamente autografado pelo Espaziani. Na noite de autógrafo. Na noite de autógrafo, fui no lançamento do seu livro. Mas eu vou ler aqui prefácio de Ana Paula de Jesus Assis, que nós já falamos quem é essa moça de Goiânia, para explicar algumas coisas que não é o Spaziani falando, né? Realmente, ela fala de importâncias aqui, algumas coisas eu até tomei a liberdade de anotar aqui, Spa, o que me chamou a atenção, digamos assim, isso de estar todo mundo junto, né? Time único, optou por ter os colaboradores juntos em um mesmo ambiente físico. Há muita controvérsia hoje de trabalho remoto, não remoto. De qualquer forma, quanto mais tempo a gente tiver aqui olhando no olho das pessoas, fica mais fácil. Eu sei que com as ferramentas todas
ajuda e muito, mas ela falou a importância do capital humano. Capital humano, que com a aceleração da inteligência artificial hoje em dia, né, questiona-se a substituição dos executivos, do capital humano, de uma forma geral, pela máquina. Né? Então, muito interessante. Tem mais um aqui. Só uma coisa, Miguel. Eu continuo achando, independente de toda a revolução, que o principal ativo de qualquer organização são as pessoas. Então, tecnologia processa pessoas, mas as pessoas são fundamentais. By far, como diria o gringo, sem dúvida nenhuma. Funciona para pessoas que gostam de gente. Precisa gostar de gente. Precisa gostar de gente. Precisa gostar. Você gosta de gente? É importante. É importante. Tá bom, entendo. Você pode ser um programador que você fica... Não, a tua contribuição para a empresa vai ser um código maravilhoso, etc, etc. Esse pode ser que a inteligência artificial vai fazer. Melhor do que você, inclusive. Mas a importância do capital humano está acima dessa habilidade que todos temos. Quando o programador está fazendo um aplicativo, ele depende das pessoas, que as pessoas que usarão. E verdade. Se ele não tiver essa percepção de como a pessoa vai realmente receber aquilo, como é que ela vai navegar, qual é o curso de gente, cara. Isso ele tem melhor do que qualquer máquina que você tenha por aí. Né? Mas vamos lá, com Marcelo Braga, que já esteve com a gente, o episódio dele já subiu, inclusive, já nos deu o privilégio de participar do Histórias da TI, que é um caso bem parecido, que ele foi da sua equipe, não foi? E hoje não é. Foi do time único e hoje é o presidente da IBM Brasil. E eu dizia para ele, você vai ser presidente da IBM Brasil. Olha só. E ele fala aqui também, na minha opinião, um dos mais efetivos conceitos ainda, reduzindo barreiras organizacionais, você acabou de falar, todas as possíveis e imagináveis. Quanto mais complexa a empresa, mais complicado, mais complexo é realmente você tentar reduzir essas barreiras organizacionais, promovendo o cliente ao centro do que fazemos e aumentando, e muito, o engajamento e a colaboração, que é isso que o ser humano, que diferencia o ser humano. Ele trabalha em corporações. Né? Vamos ver outra aqui também. Fábio Pessoa, nós já falamos dele, ele já tomou o susto. Fábio Pessoa, tá bom, o Bezerra quase te matou de susto. E Rogério Marcos Martins de Oliveira, nome bonito, hein, Rogerinho? Fala a verdade. Olha aqui, a Top Performance foi cindida desde o começo. Ele fala aqui, entendeu? Que facilitou a adesão e a dedicação de todo mundo. Quer dizer, isso foi... E o clima organizacional, né? Clima organizacional que muita gente fala e cobra na sua empresa ser um great place to work, ou seja lá a métrica que estejamos utilizando, a gente tem que ter um clima organizacional muito bom e o time único proporcionou isso. Tem que te dar os parabéns, Speziani, por isso. Mas vamos mudar um pouco de assunto. Deixa só, se você mudar, posso... Vamos lá. Claro. Aqui é uma conversa, cara. Só para explicar para o pessoal, a capa, né? Essa capa tem uma razão de ser. Porque o código de barras. Exato. Porque eu falo unificar pessoas e multiplicar resultados, né? Todo mundo olha o código de barra, resultado, né? Lê o código de barra. O cara já tira o telefone, abre a câmera e vamos ler o código de barra. É isso? Não. Olha só. Já sai para comprar? Já não é isso. Não é isso. Quem aqui, se pegar esse QR Code, tem aqui um vídeo falando sobre o livro, tá? Okay. Mas aqui é o seguinte, cada barrinha dessa, Miguel, pode ser encarada como sendo uma pessoa. Olha que interessante. Ela tem uma origem, ela tem uma experiência vivenciada, ela tem preferências, né? E aí a gente está falando de diversidade. Ela pode atuar em áreas diferentes da mesma empresa, que era exatamente o que eu propus naquela época, que era pegar todo o time de produtos e meu time direto, além do time de back-office, que eu botei RH, jurídico, finanças, todo mundo na mesma área. Quando todas se unem por um único propósito, você forma um código que é único. Não existe um código de barras repetido. E aí você lê o código de barras, você faz o resultado. No entanto, se uma dessas barrinhas destoa, você não tem a leitura. Verdade. Entendeu? Então, esse é o conceito que está por trás. Verdade. A importância de cada uma dessas barrinhas, seja ela mais fina, mais grossa.
cada um na sua, entendeu? Muito Agora, bem. o grande ponto para um clima organizacional, Miguel, é o que? Respeito às pessoas, Uhum. né? Fazer com que elas se sintam realmente valorizadas e pertencentes a essa ideia, a essa visão que você está colocando. Quando eu fiz essa transformação em Financial Services, o que eu queria? Eu queria realmente que a IBM mudasse de patamar. Eu queria ir para as áreas de negócio, sair da área de TI propriamente dito. Uhum. E aí nós fizemos um maior implementador de SAP, né? Fizemos muita coisa. E detalhe, Miguel, quando eu assumi ELEI, 2006, 2007, ainda por Financial Service, né? Por serviço financeiro, eu assumo ELEI, tive um resultado em 2006 maravilhoso. Maravilhoso, era um destaque do setor mundialmente, éramos a organização do melhor resultado no mundo. Ao final de 2006, em outubro de 2006, eu fui para o meu chefe e falei, eu quero montar um centro de indústria, né, na Tutóia, para o setor financeiro. Mas você já estava em América Latina. Estava América Latina. Mas tocando na América Latina a partir do Brasil. Eu estava no Semur, né? Que era, Eu lembro, te visitei lá, com certeza. era a sede da América Latina, mas eu falei, eu quero montar um centro de soluções da indústria financeira na Tutóia, para o setor financeiro. E eu pedia $1 milhão para ele. E ele, não, 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 não. Te deu 500. Não, 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 não. O que aconteceu? Eu cheguei em outubro, fui para a reunião com os meus pares, né, e o meu chefe. E chegamos lá, apresentei os resultados, o melhor resultado do mundo. Ele virou para mim e falou, Spaziani, eu preciso de você no quarto trimestre. E eu já estava com um compromisso acima do plano do quarto trimestre. Eu falei, você pode contar comigo, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Ele falou, não, preciso de ajuda, preciso não sei o quê, preciso que você faça tanto. E eu falei, cara, eu não vou assumir esse compromisso, porque, cara, eu não quero ficar, né, com uma pressão maior do que eu já estou. Eu falei, mas conta comigo e tal. Ele virou e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, se você me entregar tanto de resultado, me botou o target, eu te dou $1 milhão. Conclusão, Fair. janeiro de 2007, eu criei o Centro de Soluções na Indústria Financeira. Detalhe, 2007. 2008, eu assumi a área de vendas na IBM Brasil. Primeira semana no setor, com essa posição. Vendas cross. O Pellegrini me chama e fala assim, Spa, eu preciso que você crie o Centro de Soluções para as demais indústrias. Em março, a gente inaugurou a remodelação do TE inteiro da Tutóia, daquele ano, com o Centro de Soluções indústria por indústria. Então, quando você fala de intraempreendedorismo, é exatamente isso. Entendeu? Se você acredita naquilo, transforme aquilo num projeto viável. Compartilhe com outras pessoas que vão ser fundamentais para transformar uma ideia em realidade. O que a gente fez com a maratona, eu tinha ali mais de 100 pessoas envolvidas naquela estrutura, né? Além da IT Media, que botou todo o time trabalhando ao redor disso. Então, eu acho que intraempreendedorismo, inovação é isso. É a gente sonhar, já que vai sonhar, sonha grande, sonha alto e Custa a mesma coisa. e constrói isso com as pessoas chaves. Né? Só um contexto aqui, localização. O Tutóia é na rua Tutóia, junto à Avenida 23 de Maio, o prédio icônico da IBM, com vista para o Parque de Ibirapuera, e a parte de América Latina, quando ele falou CENU, é o Centro Empresarial Nações Unidas, que está entre a Marginal Pinheiros e a Berrini, uma área com muitos prédios aqui em São Paulo também. Exato. Já que você falou tanto de empreender, vamos mudar um pouco o assunto para o Marcelo Spaziani, casado com a Lilian Primo-Albuquerque, que também foi IBMista por uns 15 anos, 16 até os anos. me lembro, 16 anos. Pai do Theo. Theo é o filho do Marcelo com a Lilian, que tem, não fez 2 anos, Ainda não. 2 anos, 2 anos, isso mesmo. Faz 2,70. Isso, tá quase, tá quase. Aí, vamos lá. Como é que esse cidadão, com essa carreira toda de executivo, com esse sucesso todo que ele contou, que não porque ele contou, a gente sabe, está no mercado, 33 anos da IBM, pivota a sua vida completamente sobre todos os aspectos
e vai cuidar de uma empresa que lá no Senu mesmo, uma vez você já tinha me mostrado alguma coisa que vocês estavam fazendo no Dux Group para neutralizar gases e odores. Cara, deixa eu contar para toda a nossa comunidade, que é IBM, todo mundo sabe. O Dux Group, cara, Dux, mas o nome é bonito. Agora, neutralização de gases e odores. Explica, Spasianga, como é que foi a decisão para pivotar desta forma, meu amigo? Então, o que aconteceu? Essa empresa ela foi fundada por 2 sócios, um deles, primo meu, filho do Fábio Dessetes, né? O Caio. E aí, eles fundaram ele com o cunhado, o Márcio, eles fundaram a empresa e eles estavam com uma representação exclusiva de um produto para neutralização de gases em autoclaves. Autoclaves faz Essa eu sei o que é. Esterilização. Esterilização, indústria farmacêutica, que foi meu emprego, e eu lembro muito bem A disso. indústria farmacêutica, né? E o processo de esterilização é super importante, no entanto, ele gera um odor característico, né? Que ela aquece e tal, quando você abre, a autoclave é aquele vem, né? E forte. E muitas vezes essas autoclaves industriais, você tem autoclaves de 1.500 litros, né? E gera um problema organizacional, que eles estavam com uma solução que você, com algumas gotas, você neutraliza o gás que está saindo de Gotas? Gotas. Falou? Gotas. Ah. E aí eles foram me apresentaram um business plan, porque eles falaram, cara, a gente criou a empresa, nós temos a representação exclusiva desse produto, mas estamos sem dinheiro para operar, vamos buscar um investidor. Mas eles não foram falar comigo como investidor. Meu primo foi me pedir para olhar o business plan para dar alguma orientação para eles, para ver, puta, faz mais como mentor do Exato. E aí, quando eles apresentaram, eu falei, cara, isso aqui é inovação pura. Então, independente da área, para mim, era um produto inovador. E eu falei, cara, eu lido com inovação a vida inteira, né? Eu falei, isso aqui faz sentido. E aí peguei aquilo e falei, olha, gente, da forma como vocês estão propondo, para mim não faz sentido. Mas se vocês toparem as minhas condições aqui, eu entro com vocês. E entrei. Mas entrei como investidor, anjo, ali botei um dinheiro, né? Eles me deram uma participação e beleza. Como tipo um investimento mesmo. Exato. Vamos pegar essa startup hoje em dia e vamos pôr E eu falo, angel investment. E eu falo para eles que eu sou um co-founder. Porque eles pensaram a empresa para atender a área hospitalar. E eles estavam pensando nas autoclaves em hospitais, em clínicas. Quando eu entrei, foi assim, semanas depois que a empresa tinha sido aberta. E eu falei, cara, eles estavam com diagnósticos rápidos da China. Eu falei, cara, esse negócio, você vai ter que ter volume. Para ter volume, você vai ter que ter uma estrutura gigantesca de atendimento. Isso aqui não vai funcionar. Não tem capital para trabalhar dessa forma. Cara, vamos focar na parte de gases e odores. E ainda B2B, né? Porque tem que visitar, tu colhe hospital, clínica, uma força de vendas gigantesca. Aí a gente pivotou e aí a gente começou a entrar na indústria. E aí abriu um cenário maravilhoso, porque você pega hoje a indústria alimentícia, tudo que está ao redor, né, do ecossistema, por exemplo, de um frigorífico, né? Você tem os curtumes, você tem graxarias, né, que reprocessam os resíduos, você tem fábrica de ração, você tem laticínios. Todas essas indústrias têm um desafio com relação à emissão de gases. Nossas tecnologias são todas próprias. As nossas tecnologias fazem o quê? Atração e decomposição molecular. Então, eu pego um gás sulfídrico, que é conhecido como gás da morte, eu transformo o gás sulfídrico em um vapor de água, em um composto... Quebra molécula, é químico. E de forma irreversível. Esse gás não volta mais ao estágio original. E você pode descartar o resultante disso sem comprometer o meio ambiente e as pessoas. Você não entendia nada de tecnologia quando entrou na IBM e continua não entendendo nada de química quando entrou na Não sou químico. Olha, vocês estão vendo? Não necessariamente precisa conhecer o seu business no detalhe, né? O business que eu estou falando, a técnica, né? Tem meus sócios que conhecem. Eles fazem isso. E esse é o ponto. Esse é sempre o ponto de você estar cercado de pessoas que são melhores do que você em determinados assuntos. E faz todo sentido. E aí o que aconteceu? A gente começou a expandir na área alimentícia
E eu fiquei como investidor, fui aumentando a minha participação, investindo ao longo dessa jornada. Você já estava para se aposentar? Foram 10 anos da IBM, né? 10 anos que eu tratava como plano B. E eu falava para o Márcio, né, que é o sócio fundador e que continua na empresa, meu primo, eu acabei comprando a parte dele. Mas o Márcio, eu falava para o Márcio, Márcio, vocês ainda não têm tamanho para me suportar. Então não faz sentido. Eu continuo aqui porque Tá. senão... Nunca me envolvi, Miguel. Boa. Nunca. Olha a empresa trabalhando lá, assim, esporadicamente. Fazia uma mentoria com business. Exato. Tá. Cara, fazer um negócio fora de horário e tal, não sei o quê. Eu ia, tentava com eles, revia os números, tá, puto, vamos fazer um investimento numa área assim, tal, não sei o quê. Entrava, mas dava a minha opinião e saía, não estava na operação. Aí o que aconteceu? Em 2020, na verdade, final de 19, Pandemia, não, antes, pouquinho antes, saiu uma patente para neutralização da amônia. Então, uma solução única no mundo. Amônia não. Solução única no mundo. A amônia é muito usado, Miguel, na refrigeração industrial. Isso. Ela tem vários usos, né? Ela tem uso para fertilizantes, combustível. Né? Negócio, Isa. Está sendo discutido, por exemplo, de ser usado para combustível de navios e tudo mais. Ela é a substância mais eficaz para resfriamento, é uma substância natural, que não causa problema para o meio ambiente, só que ela é corrosiva e tóxica. Extremamente tóxica. E Então, você imagina um frigorífico, você tem dutos de amônia, como se fosse o freezer da geladeira, só que em escala industrial. Você tem quilômetros de dutos de amônia passando dentro de uma planta industrial. Pressão. Você tem corrosão da infraestrutura, que a amônia é a causa. Você tem um choque de empilhadeira, uma sobrecarga elétrica, abre uma válvula, né, para não explodir o sistema. Você tem as válvulas de segurança. Enfim, e a gente começou a aprender com isso, desenvolvemos e patenteamos um produto que é único no mundo, em que eu faço o mesmo processo que eu faço com derivados de enxofre, a gente faz com amônia. A gente transforma, faz a atração, decomposição molecular e transforma num composto biodegradável. Conclusão disso, né? A hora que saiu a patente, eu falei, cara, agora é a hora de transformar o plano B em plano A e ajudar meus sócios a crescer essa empresa de uma forma muito acelerada. E aí você optou por mergulhar para valer na Dux Group. E aí eu assumi como CEO, né? E a gente começou um processo de expansão internacional. Na União Europeia, você tem que ter todos os produtos com conformidade europeia. Então, nós estamos nos adequando com produtos, equipamentos dentro da conformidade europeia. Você tem uma dificuldade no início, mas depois que você tem a conformidade, para expandir no mercado europeu é muito rápido, né? Você tem um mercado comum entre todos os países. Então, a gente está com todo um planejamento para o crescimento acelerado aí. Meu filho, o Alan, que está na Austrália, alguns dias atrás me apresentou o business plan, que ele quer levar a Dux para a Austrália. Ele não foi passear na Austrália só? Ele está trabalhando. Está trabalhando lá, só que agora realmente tomou a decisão de levar a Dux para lá. Olha. Né? E minha missão, Miguel, é transformar essa empresa numa empresa global. Falei, poxa, eu liderei a área de negócios aqui da IBM durante tanto tempo. Tive responsabilidade de bilhões e bilhões de dólares, inclusive anualmente, né? E eu falo, poxa, por que eu não posso fazer isso para mim? Né? Para mim, para minha família, né? Para minha equipe. Implementei o conceito do time único. Né? Também. Para ter ideia, Miguel, em 5 anos que eu estou lá, nós crescemos 241%. Uau. A indústria, nesse período, cresceu menos de 10%. Decresceu, né? Ela. Ou não, até chegou a ter 10%. Cresceu Numa... quase. Aí é orgânico. Porque durante a pandemia decresceu, depois teve um crescimento. Perdeu da inflação. Mas está abaixo de 10, né? Em 5 anos. Nós crescemos 241. Esse ano eu tenho uma meta de crescer 78. Uau. E nós estamos crescendo, de janeiro a abril, a gente cresceu 78,6%. Prestar atenção da forma que Marcelo Spaziani falou sobre o Dux Group. Com o mesmo sangue nos olhos, com a mesma motivação. Um cara que empreendeu depois dos 50 anos, né? Você fala, 50 a mais, 60 a mais. Depois de uma carreira brilhante numa multinacional,
E até onde eu te conheço, não foi por causa de dinheiro, né? De forma nenhuma. É possível soltar essa veia empreendedora que está dentro de você, é possível, independentemente da idade, independentemente do setor da economia. Ah, não, eu conheço de tecnologia, como é que eu vou fazer alguma coisa fora disso? Não, ou a minha vida sempre foi fora da tecnologia, como é que eu entro para a tecnologia? Está aqui um exemplo claro de quem, seja o que for, quando você mergulha num projeto, foca e com a mesma vontade, com o mesmo gás que você vendeu para o Bradesco, para o Itaú, ou dentro da própria IBM, você acabou de me vender agora a Dux Group. Mas sensacional, meu amigo, sensacional mesmo. Como é que foi empreender depois de uma certa idade? Não deu aquela moleza, eu já tenho dinheiro, eu estou bem, estou aqui em casa, tenho a minha mulher, tenho o meu bebê para cuidar, vou acompanhar a vida do Theo e está de bom tamanho. Não chacoalhou um pouco? Como é que foi essa decisão? Olha, Miguel, é o que eu falei, né? Quando eu entrei na Dux, há 15 anos atrás, como investidor, eu já vislumbrava realmente que uma hora a minha carreira na IBM iria cessar, ou por minha decisão ou pela IBM, que é inerente, né? Você sabe que aquilo vai acontecer. Então, me preparei. Então, a primeira dica para qualquer executivo de qualquer organização é esteja preparado para o futuro, né? E o melhor momento de se preparar é quando você está empregado ainda, né? Então, se você quer investir, quer arriscar alguma coisa, faça durante esse período. Claro, tem a responsabilidade de estar dedicado ao seu trabalho, porque não tem dúvida que o nível de responsabilidade é grande. Eu nunca confundi as coisas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando eu tomei de novo a decisão, que é bifurcação, né? Quando está na hora de tomar plano B e plano A, cara, fui e aí com coração, com dedicação mesmo. E comecei a ver que a empresa poderia ser muito maior do que é, né? Que é exatamente o que eu estou falando desse processo. Só que não para aí, Miguel. Nós lançamos agora, recentemente, lançamos uma linha de produto que foi desenvolvida e patenteada por um distribuidor nosso lá no Chile, que é uma empresa química também. Eu tenho a exclusividade aqui no Brasil para um produto para a área de reciclagem animal. Porque o que é reciclagem animal? Hoje você não desperdiça nada, né? Frigorífico abate, corta, né? Separa, né? Frango, boi, suínos e tal. Só que você aproveita tudo, vísceras, ossos, pena, sangue, tudo é reprocessado e isso vira subproduto para outras áreas. Então você gera ali uma farinha que vai para a fábrica de ração PET. Nós temos agora outro produto. Economia cíclica, né? Exato, exato. Você tem que aproveitar tudo. E a gente tem um produto que é exclusivo, onde a gente aumenta a extração de óleo desses resíduos, e o óleo tem um valor comercial importantíssimo. E quando você retira mais óleo, a produção de farinha, a farinha fica mais proteica. E ela é mais valorizada, inclusive para exportação. Você tem um nível né, de proteína que você tem que ter para exportar essa farinha. E aí os valores vão subindo muito. Então nós temos um produto que a gente lançou com o sábio exclusivo. Exatamente. Já pensou em falar pro Aguinaldo, teu pai, que o galinheiro dele, de 50 anos atrás, de repente vai virar um grande negócio? Vocês vai... Brincadeiras à Falei parte. com ele essa semana. Sério? Essa semana. Brincadeiras à parte. Essa E semana. tudo isso, até onde eu me lembro, você fez sem perder a pose, né? A pose que eu digo é aquilo que os antigos falavam, né? Perca a estribeira, mas não perca a linha, minha avó falava. Ou seja, você continuou cuidando da sua família, viajando. Você fazia só as viagens para Las Vegas. Te encontrei em Las Vegas uma vez, inclusive, mas inclusive viagens pessoais, né? E viagens bastante interessantes. Eu lembro que você foi saltar de paraquedas, inclusive, no Havaí e outras tantas coisas. Mas tem uma viagem sua que eu me lembro com mais detalhes, até porque eu estava lá, né? E não era em Las Vegas, não era nenhum evento corporativo ou nada disso. Estava você e o Alan, sozinho.
Então, deixa eu te perguntar o que aconteceu no dia 12 de fevereiro de 22. Você lembra dessa data? Quer procurar no telefone aí, no teu calendário, para saber onde é que você está? 12 de fevereiro. Eu lembro. Sacaneia também. Não, eu lembro que sacaneia eu lembro que aconteceu no dia 13, no dia seguinte, que a gente estava jantando junto em Dubai. Né? Que nós fomos, estava toda a equipe da IT Media, naquela época, já a IT Fórum, consolidada como IT Fórum, toda a nossa diretoria participando da Expo Dubai, né? Dubai. Que era para ser no ano anterior e acabou passando para o outro ano devido ao clima naquela região do mundo. Mas foi no dia 13, agora no dia anterior você estava vindo de Abu Dhabi. O que você estava fazendo de Abu Dhabi? No dia 12 de fevereiro de 22, Marcelo Sebastião. Como eu falei lá no começo, né? Gosto de futebol, sou palmeirense. Você foi jogar futebol, né? Tá. Palmeirense! O Palmeiras estava disputando o Campeonato Mundial. Ganhou? E aí nós disputamos com o Chelsea e perdemos na prorrogação. Perdeu. Não, sacanagem. Os palmeirenses que... eu falei... Perca o amigo, mas não perca a piada. Entendeu? Mas não perca a piada. Mas eu falo sempre o seguinte, Miguel. No esporte, cara, você tem... Eu gosto, eu sou apaixonado, eu torço, eu vou no estádio, tal. Cara, mas acabou o jogo, sabe? E foi uma grande coincidência, né? Quando eu vi que vocês estavam lá, mandei mensagem, pô, vamos encontrar em Dubai. Você voou de Abu Dhabi para Dubai, já se reuniu todo mundo. A gente acabou chantando lá, super agradável. E serviu para curar um pouco daquela dor, né? Do torcedor. Não falamos do Palmeiras. A gente sempre tem assunto para falar, né, Miguel? Só deixa eu voltar uma coisa, você falou do meu pai, né, do avicultor, e a gente lançou um produto agora para colocar na cama do frango para evitar a geração de amônia na cama do frango. Porque como eu tinha um produto para amônia para área industrial, o avicultor começou a me procurar. Falou assim, pô, peraí. Não foi teu pai que já tinha vendido a grana. Fala, se você neutraliza a amônia, pô, me ajuda aqui. Por quê? Porque as aves adoecem, né? Você tem mortalidade, você tem calo na pata, e a pata é uma iguaria na China, o frango deita, né, na cama, né, no piso, e você tem calo no peito, né? E a gente lançou um produto que na primeira validação com 3 empresas, 2 aqui do Brasil, uma do Peru, a gente conseguiu um ganho de 50 a 70 gramas por frango. E isso parece pouco, Miguel, só que o Brasil tem uma expectativa de abater 7 bilhões de reais. Bilhões? Bilhões. Quando você pensa no ano, quando você pensa 60 gramas, a gente fala de um ganho de produtividade de 420 milhões de quilos de frango. Que isso traduzido em dinheiro, meu Deus. Que pelo preço do frango hoje são 2 bilhões de reais de oportunidade. Sem contar a pata, se a gente pelhota, vai com a foto. Sem contar o peito do frango, sem contar medicamentos, que a ave adoece, tem que dar medicamento, e sem contar a mortalidade. Então é um negócio de alguns bilhões de reais que a gente recém lançou. E, só para continuar a minha veia empreendedora, também sou sócio de uma empresa de medicamentos à base de canabidiol. Eu importo medicamento da Suíça, dos Estados Unidos, e estamos lançando agora uma plataforma de longevidade. Essa me interessa. Então, por quê, Miguel? Porque nós aqui que somos mais experientes, né? A minha esposa, a Lília, ela vive falando, você vai viver até os 120 anos, né? Tem que se cuidar. Conta a mágica aí, porque me interessou esse negócio agora. Você, Highlander, do jeito que você é, as coisas que você já passou, meu amigo, 120 é pouco. E o que acontece hoje? Você vê que a expectativa de vida ela vai aumentando, né, rapidamente. No entanto, as doenças neuronais também estão crescendo a uma velocidade muito grande. Por quê? Porque o nosso organismo ainda não está preparado para viver 80, 90, 100 anos, certo? E o grande desafio são as células neuronais. Então você tem um aumento muito grande, demência, Alzheimer, né, Parkinson e tudo isso. O que acontece? Na plataforma, a gente está colocando o medicamento canabidiol,
Nós estamos colocando... Canabidiol vem de cannabis. Cannabis, na nossa época, lá em São Carlos, era os puxador de fumo, maconha, era isso. Não, Só traduzindo para o português de quem tem mais de... Quem é 60 a mais aí? Mas tem uma coisa importante nisso, Miguel. É uma base pequena de médicos que prescrevem canabidiol. Com certeza. Fora isso, o canabidiol, por preconceito muitas vezes. O canabidiol ele é importante para epilepsia, Parkinson, Alzheimer, para doenças crônicas, dores crônicas, dor. autismo. Meu sócio tem 2 filhos autistas. E eu falava com ele, cara, o menor dele é um nível mais alto de autismo. E eu falava, Bruno, cara, leva seu filho no médico que tenha capacidade. Alternativas. Dei para ele a opção, não sei o quê, até que prescreveram o canabidiol. Cara, mudou a criança. Ele tem capacidade de se comunicar, ele mudou completamente a qualidade de vida dessa criança. Então, eu acho que é isso. Primeiro, a gente está olhando para isso. Nós estamos olhando, o canabidiol já é um medicamento que ajuda muito a longevidade com saúde. Os medicamentos de emagrecimento, item, porque os medicamentos de emagrecimento você melhora. Por exemplo, eu comecei a tomar. Eu falei, se eu quero lançar uma plataforma... Tem que experimentar. Tem que experimentar. Apesar de você não estar ainda nesses... longevidade, nesse... Eu estou com 61, né? Já tá no grupo de idosos. Já estou parando em vaga. Já deu o cartão estacionamento. E aí, o que acontece, Miguel? Eu emagreci 11 quilos. Eu estava no quadro pré-diabético. Meu pai tem diabetes. Verdade. Zerou. Eu tomava remédio para colesterol, de baixa concentração. Parei de tomar. Usava CPAP, não uso mais. Então você fala, pô, é qualidade de vida mesmo. Você pode para dormir, entre outras coisas, né? Para quem ronca. Para quem ronca também. Por que eu roncava muito? Obesidade, gordura abdominal, entendeu? E a gordura interfere nas vias respiratórias, tá certo? E, inclusive, o próprio FDA recomenda o uso, por exemplo, de medicamento de Mounjaro para eliminação do CPAP. E nós temos uma médica na plataforma que ela é pesquisadora da Universidade de Toronto. Ela trabalhou no desenvolvimento das primeiras substâncias emagrecedoras. Ela está entre as 40 pesquisadoras mais reconhecidas no mundo há mais de 40 anos. E ela está com uma pesquisa científica que ela quer comprovar que esses medicamentos vão gerar benefícios nas células neuronais. Opa, aí é disruptivo. Você entendeu? Por quê? Porque ela tira a gordura. Se ela tira a gordura, um dos problemas das células acima de 80 anos é que a célula está completamente debilitada exatamente pelo acúmulo de gordura. E hoje já existem pesquisas que mostram esse direcionamento, mas ainda não tem comprovação científica, e ela quer comprovar cientificamente que essa substância vai trazer esse benefício nas células neuronais. E aí a gente muda de figura. Aí você fala, cara, vamos viver 100, 120 anos com qualidade de vida, com saúde. Por falar nisso, eu ia te perguntar de futuro, mas eu acho que eu já sei. Você vai abrir o capital do Dux Group, aí sim, certo? Vai explodir, vai apertar o sino lá, juntar todo mundo. Mas deixa eu te perguntar, encaminhando um pouco para o final da nossa conversa aqui, que eu acho que a gente já está Se deixar em você, nós vamos... Vamos embora. E se puser uma taça de vinho aqui, então... Mas... eu sempre pergunto para todos que participam de Histórias da TI, e a maioria são mais veteranos, executivos ou empreendedores com muita experiência, que você recomendaria para os mais jovens, né? E basicamente, eu sempre me questiono sobre duas coisas, que eu vi Scott Galloway, que é um professor da NYU, feito polêmico por uns lados, cara brilhantes por outros também. Eles mais jovens devem seguir o seu talento ou a sua paixão? Eles falam, follow your passion or follow your talent. Vespasiano. Olha, eu acho que primeiro a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente faz. Então, eu estou muito relacionado à paixão, porque quando eu estou fazendo alguma coisa, eu tenho que estar tendo prazer com aquilo que eu faço, né?
Se for uma coisa que eu estou fazendo pelo dinheiro, eu estou fazendo. Claro que muitas vezes você não tem opção, você vai trabalhar pelo salário, tá certo? Mas sempre eu tive muita afinidade com aquilo que eu fazia. Então, eu acho que isso é super importante. Eu uso muito isso. Eu acho que a gente tem que ser feliz, né, fazendo o que a gente faz. Você é um cara que, dentro da comunidade, você tem um papel extremamente relevante, exatamente por esse prazer que você tem de realizar o seu trabalho e você contagia a todos. Obrigado. E isso faz muita diferença, Miguel. Isso faz muita diferença, porque é notório, né, que as pessoas que convivem com você sentem isso, sentem esse prazer. E aí não tem idade. Então, o jovem, né, cara, não tem idade. É claro que a gente tem que estar muito atento com o ambiente que a gente está, né? Eu acho que o ambiente faz muita diferença. A minha esposa é uma pessoa que me incentiva demais. Sem dúvida. Então, quando eu saio da IBM, ela realmente me tirou da zona de conforto, porque ela tem uma carreira fantástica, né, brilhante e tal, fez uma migração da IBM para o mundo de empreendedorismo, investimento em startup, para o mundo de comunicação e tal. Por exemplo, ela me convidou para fazer uma imersão best-seller, né, para escrever livros. Eu tinha ideia de escrever livro, mas não tinha. Resultou no time único. Cara, fui fazer a imersão, saí com o roteiro do livro pronto, né? E aí tô com o roteiro do livro, vamos escrever. Você entendeu? Vamos publicar. Então, eu acho que a gente tem que ter essa abertura, né? Eu acho que o ambiente, as pessoas que nos cercam fazem muita diferença, né? Em qualquer transição. Como eu falei antes, eu acho que a gente tem que se olhar e tem que realizar os sonhos. Compartilhando esse sonho com outras pessoas que sejam fundamentais para que isso aconteça. Hoje na Dux eu tenho sócios nós somos extremamente complementares uns aos outros, cada um com a sua experiência, e isso faz muita diferença, né? Porque eu vejo complementaridade, né? Complementariedade. Eu vejo muitos CEOs, você sabe bem o que é esse papel, que tem uma vida solitária. Por quê? Porque não tem ninguém com quem compartilhar. Eu tenho meus sócios. As decisões são tomadas. Claro que eu tenho uma participação, muitas vezes, fundamental em alguns assuntos, mas eles são vitais nas áreas deles. E eu tenho que estar muito atento e com ouvidos abertos para valorizar aquilo que eles colocam com as suas experiências. Então a gente se complementa muito. Isso você conhece muito bem, Adelson de Souza, meu sócio, meu parceiro de vida, e a mim desde o trabalho todo foi em cima dessa complementariedade, já foi em cima desse trabalho em equipe realmente. Vocês são trabalho de irmãos, né? É uma coisa que vocês são além de irmãos, né? É uma coisa que também, é uma coisa que contagia todo mundo que sabe a história, e eu conheço bem a história lá dos desde o início. Desde 35 anos. Exato. Eu sei a importância que um teve para o outro, né? Então, é isso. Eu acho que para o jovem, enfim, para qualquer um, né? E como você falou, não tem idade. Quando eu fiz aqui a imersão do best-seller, a Roseli Boschini, ela falou, todo mundo tem que ter filhos, plantar uma árvore, escrever um livro, né? Eu tinha 2 filhos adultos, tá aí eu tenho agora com 4. Fez mais um filho, fez mais um livro. Eu plantava árvore. Agora a minha empresa compensa 100% do carbono. Eu estou plantando árvore pra caramba. E escrevi um livro, que eu achava filho único, né? Falava, escrevi um livro, acabou. Agora já começa a ter ideias e fala assim, por que? Será que veio mais algum outro? Né? Por que não, né? Daqui a pouco eu conto a história da Dux. Por que não? Né? Tá começando só, entendeu? Então, família de italiano, tem muita gente, mas falar em filhos. Qual o legado que Marcelo Spaziani quer deixar, principalmente para o Alain, para a Aline, para o Theo e... Eu sempre pensei o seguinte, Miguel, com os meus filhos, eu sempre pensei realmente na educação, não na educação básica, né? Mas de valores, né? Eu sei que eu tenho filhos adultos, né? 33 e 30 anos, eu tenho absoluta certeza, eu sempre falava isso para eles, que a hora que eu não vou estar junto com vocês,
né? A decisão vai ser de vocês. Se eu conseguir passar para vocês o certo e o errado, né? Se você souber na área que você estiver tomando uma decisão na sua vida pessoal, na sua vida profissional, que você está indo para um lado certo, o lado errado, a consequência é sua. O meu papel eu fiz. E acho que esse é o maior legado que você pode fazer. Você instruir, você fazer tudo que é possível ser feito, mas principalmente os valores. E isso é uma coisa que é inegociável. Eu falo, cara, confiança, credibilidade, são duas coisas que eu nunca coloquei em risco. Nunca. A IBM eu sempre falava isso. Falava, cara, eu não negocio confiança e credibilidade. O Fábio Pessoa tinha uma frase que eu botei até no livro, que ele fala, confiança você ganha em milímetros e perde em quilômetros. Sem dúvida. Então é difícil você construir, mas é muito fácil de você perder, né? E para os meus filhos eu falo muito disso. Então, se eu conseguir transmitir isso para eles, esse é o principal legado. O Theo está vindo aí, né, com aí menos de 2 anos, e posso garantir para você que a minha forma de ver não mudou. Eu quero que ele tenha exatamente isso do pai e da mãe dele, né? Que ele tenha consciência que futuramente, quando ele for tomar uma decisão, ele saiba se você está tomando uma decisão certa ou errada. Se for isso, eu fiz minha patente. Uma última pergunta, meu amigo de longa data. Como Marcelo Spaziani gostaria de ser lembrado? Olha, eu tenho uma coisa, Miguel, eu falo no livro sobre isso, né? E eu acho que o meu grande babel, eu ontem estava conversando com outro amigo, que estava me propondo um trabalho e tal, e ele falou, cara, você agora está na indústria, vamos fazer um trabalho com a indústria. Eu falei, cara, a coisa que eu faço com o maior prazer é gestão, e é gestão de gente, de pessoas. Eu quero que as pessoas cresçam, né? Que elas realmente sejam muito melhores do que são hoje, né? E acho que esse é o meu principal legado, minha principal coisa que eu quero ser lembrado é realmente como um gestor humano, uma pessoa que realmente contribuiu para que todo mundo que passe pelo meu caminho que seja um melhor profissional, que seja uma melhor pessoa. Eu conto uma história de uma pessoa que era de Harvard, que nunca se reportou a mim formalmente, mas fez parte do time único. Infelizmente ela teve um câncer e faleceu. Uau! E quando ela faleceu, eu fui na missa de 7º dia, eu conheci o marido, e ao final da missa, fomos aquela fila para ir lá cumprimentar, ele estava com um filho pequenininho do lado, eu cumprimentei, né, aquela coisa que você fala para uma pessoa numa hora dessa, e a hora que eu estou saindo da fila, ele me segurou, ele falou, Spa, eu preciso falar uma coisa para você. Ele falou, a Cíntia gostava muito de você. E ficou ouvindo. Falou, você foi muito importante para ela em diversos momentos da carreira dela. E ela nunca te falou isso. Eu tenho certeza que ela gostaria que você soubesse. Cara, é isso. É isso. Esse é o legado. Meu amigo Marcelo Spaziani, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco no Histórias da TI. Prazer enorme. Que conversa, cara. Que conversa. E para você que nos deu o privilégio, de coração, muitíssimo obrigado por assistir a este episódio do Histórias da TI com Marcelo Spaziani. Te vejo no próximo Histórias da TI. Até lá!